Eu que agradeço, tá, Donise? É sempre uma satisfação muito grande participar desses eventos. Realmente é um momento de muita ansiedade para a gente que trabalha com direito eleitoral e imagino para o candidato, né? Eu nunca fui candidato a nada, mas eu estou aí desde 2008 praticamente acompanhando o processo eleitoral, né? E cada ano que passa é um desafio diferente. Esse ano, por exemplo, a gente tem, além do desafio de toda uma alteração nas regras das eleições, que as eleições municipais, naturalmente, elas são laboratório da justiça eleitoral, uma prévia, uma adaptação das eleições majoritárias para presidente e governador, a gente enfrenta um problema do coronavírus, que é um desafio muito grande, que vai mexer com a nossa inteligência, mexer com a forma de fazer essa abordagem no eleitor, e naturalmente, onde as redes sociais e a internet, ela tende a exercer um papel diferenciado, né? Muito mais importante do que aconteceu nas últimas eleições. O deputado já chega aí fazendo uma piadinha comigo por conta de coronavírus, então todo mundo pode ficar tranquilo que a distância aqui também não tem perigo de Covid, ao contrário do que acontecia nas eleições de 2016, 2018, né, onde a gente fazia esses eventos de cidade em cidade, ou às vezes os candidatos eles tinham que percorrer longas distâncias também para participar desses eventos. A gente consegue também com a tecnologia acelerar um pouquinho essa troca de informação, né? Eu recebi as perguntas de todos vocês, aí o Adonis me encaminhou. Se vocês me permitirem, eu pretendo fazer o seguinte, fazer uma breve apresentação bem rápida, que eu acho que contempla pelo menos a grande maioria das perguntas, e depois a gente faz um passo a passo, inclusive, com algumas decisões também dos tribunais, alguns artigos para vocês anotarem e terem essa tranquilidade no momento de tomada de decisões também da campanha eleitoral. Tá, o primeiro ponto que eu acho que é interessante a gente falar, é uma preocupação talvez de todos os pré-candidatos nesse momento, é o seguinte, quando eu posso iniciar a minha propaganda eleitoral? Então, para isso eu vou fazer uma divisão sobre o que é propaganda eleitoral, sobre o que é propaganda intrapartidária e um pouquinho sobre o que é pré-campanha eleitoral. A gente tem que definir isso e separar bastante para não correr o risco, como o deputado até já antecipou, da gente já começar o nosso registro de candidatura tomando uma multa eleitoral. Porque, naturalmente, nesse momento, enquanto eu sou pré-candidato, a menos que realmente seja uma postagem muito agressiva, né, com pedido explícito de voto, eu não vou ser notificado pela Justiça Eleitoral para poder retirar qualquer tipo de conteúdo. Eu sou notificado pela Justiça Eleitoral a partir do momento que eu efetuo o registro da minha candidatura. Porque aí, quando eu registro a minha candidatura, eu demonstro, tanto para a Justiça Eleitoral quanto para todos os meus concorrentes, que eu sou um candidato. Então, se eu sou um candidato e lá atrás, antes do meu registro de candidatura, eu pratiquei um ato de propaganda eleitoral antecipada, quando eu registro a candidatura, que eu vou ser notificado pela Justiça Eleitoral. Então, esse é um problema muito sério, que às vezes a pessoa ela comete alguns abusos durante a pré-campanha, ela não tem o conhecimento disso, e ela só tem o conhecimento quando, de fato, ela faz o registro da candidatura. Então, vamos lá, propaganda intrapartidária. A propaganda intrapartidária é permitida nos 15 dias anteriores à data da realização das convenções. As convenções partidárias elas vão acontecer do dia 31 de agosto até o dia 16 de setembro. Então, nos 15 dias anteriores, eu, como pré-candidato, imagine só que na minha cidade eu tenho aí 3 pré-candidatos a prefeito no mesmo partido, no mesmo grupo. Então, esse momento da propaganda intrapartidária, eu vou me dirigir diretamente às pessoas que são filiadas ao partido, aos meus correligionários, aos meus apoiadores, buscando o quê? O apoio ao meu nome na disputa eleitoral. Então, é uma propaganda que eu faço para a convenção partidária para que eu seja escolhido. Então, essa propaganda é dirigida exclusivamente aos convencionais. E o que eu posso fazer? No local onde eu vou fazer a minha convenção partidária, que o partido vai fazer essa convenção, eu posso lá colocar faixas, eu posso colocar cartazes, mas lembrando que logo após a realização da convenção, sou obrigado a retirar sob pena de multa pela Justiça Eleitoral. E tem a propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral, a gente vai passar um pouquinho sobre todas as modalidades de propaganda, é aquela que eu posso fazer a partir do dia 27 de setembro. Onde eu posso realmente pedir voto, eu vou divulgar o meu número de campanha eleitoral, onde eu vou ter o meu santinho, o santão, onde eu vou colocar nas minhas redes sociais, onde eu posso ter as inserções
no rádio, na televisão, onde tem a cobertura, né? E desde que o partido também ele tem o direito a esse tipo de propaganda, tá? E eu tenho a pré-campanha eleitoral. E a pré-campanha eleitoral está disposta lá no artigo 36A da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, que fala o seguinte, que não caracteriza propaganda eleitoral antecipada desde que não haja pedido explícito de voto, né? Eu exaltar as minhas qualidades pessoais, eu falar que eu sou um pré-candidato a vereador, um pré-candidato a prefeito, um pré-candidato a vice-prefeito, eu falar um pouquinho sobre a minha história, inclusive nas minhas redes sociais, nos meios de comunicação social, e também a minha participação em entrevistas. Eu vou numa entrevista num programa de rádio, eu vou numa entrevista, às vezes, na minha cidade, eu tenho aquelas TVs online, TVs virtuais, hoje com o Facebook, né? Eu posso participar disso, participar de entrevistas em blogs, eu posso participar de seminários, de congressos, de eventos também organizados pelo partido político para discutir as minhas estratégias de campanha eleitoral. Eu posso também participar de prévias partidárias, daqueles debates onde eu vou falar com o pessoal do meu partido, onde, de repente, para poder escolher aquele candidato mais preparado para a disputa. O meu posicionamento pessoal, de repente eu vou falar, gente, eu estou preocupado com o problema da saúde da minha cidade, eu posso fazer uma postagem nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, grupo de WhatsApp, lista de transmissão. Tudo isso é permitido nesse momento, desde que eu não faça pedido de voto. Muito cuidado também, principalmente com os apoiadores nesse momento. Como o deputado disse, uma pessoa já vai iniciar a campanha eleitoral devendo R$10 mil para a Justiça Eleitoral por conta de um vídeo de um apoiador. Então, imagine só, eu não peço voto nas minhas redes sociais, mas o meu apoiador vai lá, faz um vídeo, voto no Adelson é uma pessoa muito boa e ele vai mudar a cidade. E eu pego aquele vídeo e compartilho na minha rede social. Então, imagine só o problema que eu consigo arrumar com a Justiça Eleitoral naquele momento. E esse problema ele é sério porque pode ter aplicação, inclusive, por analogia de um dispositivo novo também na Lei das Eleições agora, que é o seguinte, que é o conteúdo que o candidato ele republica na página dele, sabendo que ou podendo presumir que é um conteúdo que ele sabe que é inverídico, né? As fake news. Então, se eu estou lá na minha rede social, compartilho uma postagem de um apoiador, e nessa postagem do apoiador ele faz um pedido de voto para mim, então realmente eu corro um risco aí muito grande com a Justiça Eleitoral nesse momento, tá? Uma outra permissão que também existe nesse momento, que é a realização de encontros com a sociedade civil, de repente com entidades, com diretores de hospital, para poder ouvir sugestões, ouvir ideias para a construção do meu plano de governo, para a construção das minhas propostas políticas. E uma coisa que pouca gente sabe, e claro que cada cidade é uma realidade, que é a possibilidade da vaquinha coletiva, as vaquinhas virtuais, que podem ser feitas aí a partir do dia 15 de maio de 2020, onde o candidato vai entrar lá no site da internet e esse site vai fazer a arrecadação para a campanha dele e no final vai emitir os recibos eleitorais, tudo bonitinho de acordo com como determina a lei, tá bom? Quando a gente fala de propaganda eleitoral, aí é aquela que é permitida a partir do dia 27 de setembro, o que a gente tem que pensar? Um exemplo de propaganda eleitoral, o comitê de campanha. Então, o candidato, principalmente o candidato a prefeito, ele vai ter lá o seu comitê, onde ele vai armazenar material de campanha, onde ele vai receber os eleitores, onde ele vai comunicar com as pessoas. E nesse comitê de campanha, a primeira regra que ele tem que observar é o seguinte: quando ele faz o registro de candidatura, ele tem que informar para a Justiça Eleitoral onde é o comitê de campanha, o comitê central da campanha dele. Além dele informar para a Justiça Eleitoral a placa de identificação desse comitê, com a foto dele, com o número, com o nome, não pode exceder 4 metros quadrados. Tá? E a gente tem muitos casos aí de muito candidato que tomou multa da Justiça Eleitoral porque passou 5 centímetros, deu 4 metros e 5 centímetros quadrados. Então, muito cuidado com isso. É uma regra que realmente a Justiça Eleitoral pega muito no pé. Né? Em relação aos outros comitês, imagina, eu estou vendo Cosme, Três Corações, uma cidade um pouquinho maior. Então, Três Corações ele vai ter o comitê central, mas de repente vai ter os comitês nos bairros, né, da cidade. Então, nesses comitês, a placa ela não pode ser de 4 metros quadrados, então ele pode colocar só um adesivo lá, pequenininho, de meio metro quadrado. Então, vamos lá, comitê central, o máximo 4 metros quadrados, e os outros comitês, no máximo
5 metros, meio metro quadrado, tá? Aí eu vou lá no meu comitê do bairro, lá em Três Corações, eu coloco lá 20 adesivos com meio metro quadrado cada um. O que vai acontecer? Entra na proibição da justa posição de adesivos. Aí é o que a Justiça Eleitoral entende que é o efeito outdoor. Nesse caso também pode ensejar multa e a retirada da propaganda irregular, tá bom? Propaganda eleitoral, continuando, comício. Comício é permitido também a partir do dia 27 de setembro. Né? Ele pode ser feito até às 48 horas anteriores à data da eleição e das 8 da manhã até a meia-noite. Os comícios também não dependem de licença, eu não preciso pedir autorização para a prefeitura, autorização para a polícia, mas eu devo informar para a polícia militar, e no caso, muito cuidado com isso, porque nas eleições passadas, por exemplo, a gente teve um problema que o nosso candidato ele protocolou o ofício, um batalhão da PM, falando assim, ó, no último dia da campanha eleitoral de comício, eu vou fazer o comício na praça principal. E o adversário dele, uma semana antes, protocolou o pedido para realizar no mesmo dia, no mesmo horário, mas com um delegado de polícia civil. Então, qual vale? O que vale é no comando da polícia militar, tá? Então, é muito importante, principalmente candidato a prefeito, a gente não sabe como vai ficar a questão da pandemia, dos efeitos aí do isolamento social, mas se chegar no ponto de permitir a realização de comício, porque a gente está no limbo nesse momento, não pode ter qualquer tipo de embaraço e proibição de realização de propaganda eleitoral. Mas existe a possibilidade de restrição por conta das autoridades sanitárias. Então, nesse caso, o candidato ele já tem que ter um cronograma dos comícios que ele pretende fazer agora, antes do registro da candidatura, registrou a candidatura. É importante que, principalmente os comícios locais estratégicos, nas datas importantes, ele já fazia o protocolo rapidinho antes dos adversários lá na PM, tá? O comício, ele pode usar aparelhagem de som, o trio elétrico, desde que o trio elétrico ele fique parado, o trio elétrico não pode ficar andando, tá? Não pode ter nenhum tipo de apresentação artística. Eu sou lá, Adelson, eu gosto de tocar o meu violãozinho. Eu vou ser candidato a prefeito. Eu não posso pegar meu violão e tocar uma musiquinha, ainda que seja o meu jingle, né? Porque eu tenho um atrativo para trazer as pessoas para perto de mim, ou para espantar as pessoas também de perto de mim, né? Então, muito cuidado em relação a isso. Quem é artista, né? Eu sou músico, ou eu faço stand-up, eu posso continuar trabalhando normalmente, a única restrição que existe nesse caso é o quê? Eu, como artista, não posso apresentar nos comícios, não posso apresentar como artista nos atos de propaganda eleitoral, e se eu apresento programa de rádio, programa de televisão, existe um prazo aí também que eu devo me afastar da apresentação do programa. A emissora não pode reprisar, apresentar, porque senão também eu levo vantagem em relação aos meus adversários, tá? Uso de alto-falantes e amplificadores de som. Também a partir do dia 27 de setembro até o dia 14 de novembro, eu posso usar das 8 da manhã até as 22 horas. Lembrando que eu não posso instalar esse equipamento a menos de 200 metros aí da prefeitura, da Câmara Municipal, do fórum, do quartel da polícia, de hospital, de posto de saúde, de igreja, principalmente escolas, né, teatros, em horário de funcionamento, mas fora do horário de funcionamento, se está ali fechado, não tem problema, tá? O máximo que vai acontecer vai chegar alguém lá e mandar você mudar de lugar, tá bom? Carro de som ele só é permitido durante carreata, caminhada ou passeata, ou durante as reuniões ou comícios, tá? Aquele carro de som que fica andando na cidade, rodando jingle lá, fazendo barulho na cabeça das pessoas também, esse ano a gente não vai ter essa figura. O limite também de 80 decibéis, que ele é medido a 7 metros de distância, e também deve guardar essa distância mínima de 200 metros dos órgãos que eu falei um pouquinho antes. Teve uma pergunta a respeito da distribuição de chaveiros, e eu já aproveito aqui no embalo para fazer a resposta também em relação a isso. Vamos lá, chaveiro, boné, camiseta, qualquer outro brinde que eu faço ele e vou dar para o eleitor caracteriza captação ilícita de sufrágios. Traduzindo, compra de votos. Então, nesse caso, se houver representação ou se houver uma AIME, que é uma ação de investigação de impugnação do mandato eletivo, uma AIDE, uma ação de investigação judicial eleitoral, pode levar à cassação do meu registro de candidatura, cassação do meu diploma se eu já fui eleito, dá pena de inelegibilidade, então vou ficar inelegível
um período longo de tempo e pode caracterizar até o crime também de compra de votos. Pode levar até uma pena de reclusão. A gente está falando realmente de cadeia. O negócio é muito sério. Então, nada de brinde, nada de chaveiro, nada de boné, nada de caneta, nada de prendedor de roupa, tá? Nada nesse sentido. Pano de prato, muito cuidado com isso. Tá? A questão de bandeiras, broches, adesivos. Então, eu sou eleitor, eu simpatizo com uma determinada candidatura de um amigo meu. Então, eu, enquanto eleitor, posso fazer a minha camiseta com o nome do candidato. Eu fiz a camiseta, não é distribuição gratuita de bens. Eu posso colocar uma bandeira, eu posso colocar um broche, eu posso colocar um adesivo, desde que isso seja uma manifestação espontânea do eleitor. A justiça eleitoral, eu falo que é como se fosse uma espécie, é um juiz de uma partida de futebol. Então tá lá, o juiz eleitoral, ele controla os jogadores, que são os candidatos, ele controla os técnicos, né, que são os assessores que estão em volta ali do candidato, né, os representantes da coligação, o diretor financeiro, o representante financeiro da campanha eleitoral. Ele controla o time, que é o partido político, e ele controla também a torcida. Mas a torcida, ela é mais liberada, né? O controle maior em cima de quem está em campo, de quem atua ativamente no jogo, mas ele pode fazer um controle também das pessoas que estão por fora. Então, toda vez que um torcedor, de repente, ele jogar uma latinha dentro do gramado, ele pode parar o jogo e ir lá, identificar o torcedor e mandar retirar ele de campo. Da mesma forma, também, ele vai atuar em relação ao eleitor que comete eventuais abusos. Tá? Então, muito cuidado em relação a isso. As bandeiras e as mesas para distribuição de material, ela está permitida ainda, tá? Continua do mesmo jeito. Eu posso colocar uma mesinha lá na praça com o meu material de campanha, eu abordar o eleitor, eu falar das minhas propostas, eu pedir o voto, claro, isso durante o período que é permitido fazer a campanha eleitoral. Eu posso colocar aquelas bandeirinhas também ao longo aí das vias, desde que eu não atrapalhe o trânsito dos carros, o trânsito das pessoas também que precisam. Muito cuidado, principalmente com a mobilidade e com a acessibilidade. Não vai dar má nota, pelo amor de Deus, de colocar uma bandeirinha em cima de uma rampa de acesso a um deficiente físico. Né? Se alguém tirar uma foto, você pode destruir a sua candidatura. Tá? E essas mesas e essas bandeiras, elas podem ser colocadas a partir das 6 da manhã e tem que ser retirada até as 22 horas. Não pode ficar, tá bom? Propaganda em bens públicos. O que são bens públicos? É a porta da prefeitura, a porta de uma escola, o muro de uma creche, o ponto de ônibus, a lixeira que fica na praça, o coreto da praça da minha cidade. Então, esses locais públicos eu não posso fixar propaganda eleitoral. Então, o adesivo de meio metro quadrado que eu posso colocar, que é uma propaganda que é permitida, ela não pode ser colocada em nenhum tipo de bem público, poste, nada disso. Tá? Do mesmo modo, eu não posso colocar esse tipo de propaganda eleitoral em bens de uso comum. Imagine só, eu tenho um açougue na minha cidade, eu vou lá e coloco dentro do açougue, do lado de fora do açougue, na fachada, o adesivo de meio metro quadrado com a minha candidatura, né? A prefeito, a vereador, a qualquer coisa, a vice-prefeito, né? Eu não posso fazer isso de forma alguma. Por quê? Porque aquele açougue, embora seja um bem particular, né, um bem privado, né, tem um dono, aquele imóvel, é um bem que é frequentado por qualquer pessoa. Da mesma forma, em teatro particular, nas igrejas, cuidado com igrejas, né, fazer propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral que acontece dentro de um clube, por exemplo, dentro de um estádio de futebol privado. Então, muito cuidado com isso. Uma arena, eu tenho uma arena de society na minha cidade, eu jogo futebol e eu boto na minha propaganda. Muito cuidado com isso, porque, embora seja um bem privado, é um bem que a gente fala que é um bem de uso comum, é onde as pessoas, qualquer pessoa pode frequentar. Tá? Os bens particulares, no caso, a minha casa, é pessoa física, a casa de um amigo, a casa de um parente, eu posso colocar o adesivo de até meio metro quadrado. Essa propaganda, ela não pode ser paga, a pessoa não pode cobrar de mim para poder pegar e colocar essa propaganda. Muito cuidado com isso também, porque eu não consigo prestar contas disso para a Justiça Eleitoral e pode gerar aí um abuso de poder econômico. Eu não posso fazer a justa posição, colocar vários adesivos, um do lado do outro, fazer aquele efeito outdoor. Nos carros, eu posso continuar usando aquele adesivo micro perfurado, o Citru, né, que eu coloco no para-brisa traseiro, em toda a extensão do para-brisa, e posso, nas laterais, colocar um adesivo de até meio metro quadrado.
Tá? Lembrando que eu não posso plotar o meu carro, encher meu carro também de adesivos, fazendo o efeito outdoor. Tá? Todo o material de campanha impresso, gente, aí muito cuidado, porque tem uma pergunta também nesse sentido. Eu já posso preparar o meu material de campanha, já posso preparar o que eu preciso de colocar no meu material de campanha. Eu já posso, e aí é uma coisa que realmente o candidato ele já pode começar a organizar, a foto dele que ele vai colocar no santinho, no santão, no material impresso, o slogan da campanha, ele já pode definir, aquela apresentação pessoal que ele coloca às vezes atrás do santinho, aquelas frases, as propostas dele, o plano de governo, tudo isso é importante que quando ele faz o registro da candidatura, tudo isso já esteja prontinho, porque vai adiantar, acelerar o processo de confecção desse material. Mas o material de campanha mesmo, eu não posso começar a rodar agora, por quê? Porque eu preciso de umas informações que são fundamentais. No material de campanha, eu preciso de constar o CNPJ ou o CPF de quem confeccionou o material, eu preciso colocar o meu CNPJ da campanha eleitoral, eu preciso colocar o número do partido político, se eventualmente for uma coligação, a coligação que representa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso para não queimar a largada, fazer um material que é um material irregular, gastar dinheiro com isso e depois a Justiça Eleitoral mandar recolher esse material e ainda te aplicar uma multa, né? Então, muito cuidado em relação a isso também. Tá? Os folhetos, aqueles adesivos pequenininhos, né, os impressos, eu posso fazer a distribuição disso até as 22 horas do dia anterior à data das eleições. Eu não preciso de licença, autorização de ninguém para poder fazer isso. Essa propaganda também, ela deve ser editada sob responsabilidade do candidato, do partido político ou da coligação. Lembrando, adesivo no máximo 1,5 metro quadrado, e todo o material tem que ter o CNPJ e o CPF de quem fez, o meu CNPJ de campanha, o número de tiragem. Eu não posso fazer a distribuição desse material no dia das eleições, tá? Distribuição de material de campanha no dia das eleições. Da mesma forma, fazer postagem nas redes sociais de cunho eleitoral no dia das eleições, impulsionar conteúdo no dia das eleições, caracteriza o crime de boca de urna. Então, eu vou ser conduzido, provavelmente eu vou ficar até o final da apuração ansioso, sem celular, preso dentro de uma delegacia. Eu só vou sair de lá depois que chegar o advogado, resolver essa situação, e aí eu vou descobrir se eu fui eleito ou não fui eleito, e com o risco, no caso de ser eleito, de eventualmente perder o seu mandato. Então, muito cuidado com o que você vai fazer no dia das eleições, tá? No dia das eleições, na véspera, muito cuidado com o derrame de material, que é aquela sujeirada que o pessoal faz em volta dos locais de votação. Muito cuidado de fazer isso, de jogar coisa no chão. Eu, até muito pouco tempo atrás, eu acreditava que aquilo não valia de nada, né? Onde eu conversei com uma pessoa, eu perguntei, quem você votou para presidente, né, nas últimas eleições, inclusive, de 2018. Eu pensei, eu peguei um santinho no chão, lá o primeiro que eu achei, eu votei nesse. Então, acontece esse tipo de coisa também, mas não é uma prática aconselhável, é uma questão que gera uma repercussão muito negativa por parte da maioria das pessoas, caracteriza crime eleitoral, vai ser um ilícito, pode te levar à pena de multa. Então, muito cuidado com isso. A questão dos outdoors. Existe uma regra na pré-campanha eleitoral, que é muito importante todo mundo saber, que é o seguinte: eu posso fazer muita coisa na minha pré-campanha, desde que eu não tenha nenhum tipo de pedido explícito de voto. Mas eu não posso fazer na minha pré-campanha nada daquilo que é proibido como propaganda eleitoral no período permitido. Então, a Justiça Eleitoral e a legislação eleitoral proíbe a utilização de outdoor como forma de propaganda eleitoral. Da mesma forma, proíbe a pintura de muro, né, a plotagem de carros. Então, se eu não posso fazer isso no período de campanha eleitoral, claro que eu não posso fazer isso também na minha pré-campanha. Então, não adianta eu simular uma situação, eu boto um outdoor na cidade, olha, eu estou aqui, eu sou Adelson, eu sou advogado, né? Primeiro que eu tenho uma vedação com base na OAB, eu não posso fazer esse tipo de propaganda. Mas eu faço uma propaganda como se eu fosse advogado, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, justamente no ano que eu pretendo ser candidato à eleição, eu registro a minha candidatura, alguém vai pegar uma foto daquele outdoor e vai levar para o juiz eleitoral, para ser juiz eleitoral. É o seguinte, o Adelson, ele nunca fez propaganda como advogado, mas justamente no ano das eleições, aqui na cidade que ele vai concorrer ao cargo de vereador, ele fez um outdoor com a foto dele se apresentando. Então, o juiz eleitoral, nesse caso, pode entender que houve uma propaganda antecipada e uma propaganda vedada.
né? E a multa, nesse caso, ela varia de 5 mil até 30 mil reais. E dependendo do valor do outdoor e do valor que eu gastei na minha campanha eleitoral, corre o risco até de entender que houve um abuso de poder econômico. Então, muito cuidado em relação a isso, até o caçador de campanha eleitoral também. Então, muito cuidado em relação a isso, tá? E o outdoor não é só o outdoor impresso, né? Aquele grandão. Se eu botar aquele outdoor pequenininho, né? Imagine só, não sei se já viram, às vezes na porta de loja, alguns outdoors que piscam umas luzinhas assim, escreve o nome. Ah, ó, celular 10 de 199. Se eu tiver um aparelho daquele eletrônico, né, que passe ali o meu número, que passe o meu nome, aquilo caracteriza o outdoor também. Então, muito cuidado em relação a esse tipo de propaganda eleitoral. Telemarketing. Um dia alguém me ligou e falou assim, eu estou querendo colocar o pessoal que me apoia para ligar na casa das pessoas pedindo voto para mim. Caracteriza o telemarketing isso. Eu ainda brinquei, pessoal, corre, cuidado para não ligar na casa do promotor eleitoral da sua cidade, porque se ligar, vai caracterizar que é uma propaganda irregular, uma propaganda ilegal, e vai acontecer a representação. Imagina, eu ligo na casa do meu concorrente, eu ligo na casa do juiz eleitoral. Então, muito cuidado, porque o telemarketing está proibido nas eleições de 2020. Tá? Na imprensa escrita, eu tenho um jornal na minha região, um jornal na minha cidade, eu tenho uma revista que ela sai mensalmente. Eu posso fazer propaganda nela? Posso sim. Então, como que funciona? Eu, durante o período de campanha eleitoral, lembra, campanha eleitoral, não pré-campanha, eu posso fazer até 10 anúncios pagos no jornal, até 10 anúncios pagos na revista, durante todo o período. Eu não posso exceder 10 anúncios no mesmo jornal, na mesma revista. E eu não posso jogar os 10 anúncios ao mesmo tempo. Tem que ser um anúncio de cada vez. E como que funciona? Aí, claro que os jornais vão ter orientação jurídica também, né, em relação a isso. No caso de jornal, não pode ultrapassar 1/8 da página. E no caso de revista, não pode ultrapassar 1/4 da página. Nessas publicações na imprensa escrita, eu sou obrigado a colocar, além de todos os dados ali de campanha, né, o valor que está sendo pago por cada publicação daquela. Tá bom? Então, tudo isso tem que ser informado também para o eleitor nesse momento. E a propaganda, que talvez seja a propaganda mais importante que vai acontecer nessas eleições, que é a propaganda realizada na internet, permitida também a partir do dia 26 de setembro. E como que eu posso fazer minha propaganda na internet? Eu posso ter o meu site. Vai lá, site do Adelson, número 1, né? É o número do meu partido político. Então, site do Adelson, número 1, eu posso ter o meu site ali, que eu vou divulgar minha propaganda eleitoral. Eu posso fazer um vídeo me apresentando, que eu posso colocar o meu santinho, santão, número. Então, tudo aquilo que a legislação eleitoral permite pode constar no meu site, nas minhas redes sociais. Eu posso fazer um encaminhamento também de mensagens eletrônicas, WhatsApp, Telegram, SMS, desde que a pessoa ela tenha passado o contato para mim espontaneamente, e eu tenho obrigação, nesse caso também, se a pessoa fala assim, Adelson, eu não quero que você me manda mais propaganda eleitoral, eu não quero saber de você, eu sou obrigado em até 48 horas parar de enviar qualquer tipo de mensagem para ela. Se eu enviar depois de 48 horas, o que acontece? Multa de R$100 para cada mensagem que eu mandar. Tá? E uma coisa eu falo para vocês, gente, se alguém não brinca na hora de fazer a cobrança de multa, é a Justiça Eleitoral. Muita gente fala, mas é recurso do fundo partidário, recurso do fundo eleitoral, não sei o que tem, mas boa parte desses recursos ele vem justamente das multas que os candidatos e eleitores pagam para a Justiça Eleitoral. Então, muito cuidado em relação a isso, porque senão você vai ser um financiador indireto de campanha eleitoral do seu adversário. Então, toda vez que eu cometo uma multa, um ilícito, e que me aplica uma multa que eu tenho que pagar, eu estou financiando a campanha do meu adversário. Então, muito cuidado em relação a isso, tá? Os blogs, as redes sociais, permitido. Eu não posso fazer o disparo em massa de mensagens. Então, eu contrato um mecanismo, né, os famosos robôs, né, muito falados nas eleições de 2018. Eu contrato esse tipo de software que eu vou pegar e captar número de celular de todo mundo e eu começo a fazer disparo em massa para pessoas que eu não conheço. Muito cuidado em relação a isso. Isso é ilícito eleitoral. E pode dar sérios problemas aí na sua campanha, tá bom? Lembrando que eu não posso fazer nenhum tipo de propaganda em site de pessoa jurídica. Aí tá lá, por exemplo, o Adonias. O Adonias ele tá lá como presidente do lar lá em Paraisópolis. O Adonias ele não pode chegar no site, vamos supor que o Adonias é candidato, eu não posso fazer propaganda no site
do asilo, porque é uma pessoa jurídica. Eu tenho lá o meu escritório de advocacia, eu não posso fazer a propaganda eleitoral da minha candidatura no site do meu escritório. Isso porque o meu site de campanha eleitoral, eu sou obrigado, minha página nas redes sociais, eu sou obrigado a informar tudo isso da Justiça Eleitoral no momento do registro da candidatura. E por que eu tenho que informar? Vamos supor que alguém chegue lá para o juiz e fala assim, ó, o juiz, o Adelson, lá no dia 25, ou seja, 2 dias antes do período permitido, ele fez uma publicação de uma propaganda eleitoral, ele pediu o voto. Então, o juiz eleitoral precisa do meu link desse site, é o link da minha rede social, vai lá realmente e o servidor do cartório eleitoral certificar se de fato eu fiz ou não fiz essa postagem. Se de repente eu fiz a postagem e apaguei, o que ele vai fazer? Com base nesse link, ele vai oficiar o Facebook, assim, ó, Facebook, o Adelson fez uma postagem nesse dia, ele fez propaganda eleitoral nesse dia, então, por isso que eu tenho que fazer essa informação também para a Justiça Eleitoral, tá? A propaganda no rádio e TV, ela é permitida a partir do dia 9 de outubro até o dia 12 de outubro, tá? Essa propaganda só pode acontecer no horário eleitoral gratuito. A partir do dia 11 de agosto, as emissoras não podem transmitir nenhum tipo de programa, né, apresentado ou comentado por pré-candidatos. Então, a partir do dia 11 de agosto, então daqui 5 dias, se eu sou um radialista, se eu sou um comentarista esportivo na minha cidade, a rádio não pode mais fazer a divulgação desse programa, tá? Então, é muito cuidado com isso. A partir de 6 de agosto, que é hoje, é proibido transmitir, ainda sob a forma de entrevista jornalista, imagens de realização de pesquisas ou qualquer tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados, veicular propaganda política, dar tratamento privilegiado ao candidato, partido político ou coligação, veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer coisa que faça alusão crítica ou em benefício de qualquer tipo de candidato. Então, hoje, por exemplo, vamos imaginar que lá no SBT tem um apresentador que tem uma minissérie que está passando no SBT e um dos atores dessa minissérie ele vai ser candidato a prefeito na cidade de São Paulo. Então, a partir de hoje, o SBT não poderia mais também fazer a transmissão dessa minissérie em rede nacional, em rede local, tá bom? Os debates, né, eles podem ser transmitidos também até o dia 2 de novembro, admitida a extensão das 7 até as 7 horas do dia 13. Já aconteceu isso, não chegar até as 7 horas, mas normalmente a propaganda eleitoral tem um horário, ela vai no máximo até as 22 ou 24 horas, mas já teve casos de debates em cidades que ele prolongou, foi até as 3, 4 horas da manhã, transmitido pelos meios de comunicação social. Então, tudo isso sem problema também, tá? Tem uma parte aqui de condutas vedadas aos agentes políticos, mas eu acho que, eu não sei se seria tão interessante, tá, Donise? Aí você me dá um feedback por conta do tempo. Tá tranquilo, pode continuar. Tá tranquilo? Vamos lá, o que são... Beleza. Pessoal, o que são condutas vedadas aos agentes políticos? Naturalmente, se eu sou prefeito, se eu sou vereador, eu já saio um pouquinho na frente dos meus opositores, porque eu tenho um mandato em mãos, né? Porque eu já sou conhecido das pessoas. E aí é o famoso que as pessoas dizem, usar a máquina em benefício da própria campanha eleitoral. Então, o que é proibido para quem é prefeito, para quem, de repente, é vereador, para a pessoa que é um secretário, né? Claro que foi secretário, já teria que sair, mas que é um servidor público. Eu não posso ceder, né, em benefício do candidato qualquer bem imóvel ou imóvel. Então, imagine só, eu sou pré-candidato a prefeito, eu sou prefeito hoje, mas eu sou pré-candidato à reeleição. E aí, de repente, eu começo a fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu começo a pegar o carro da prefeitura e botar as pessoas dentro do carro para poder visitar parente final de semana. Então, eu tenho lá a minha lei municipal, por exemplo, de TFD, que é o transporte fora do município para tratamento de saúde, né? Tratamento de oncologia, tratamento dos pacientes que fazem hemodiálise. Então, eu tenho os carros da prefeitura que fazem esse tipo de acompanhamento. Normalmente, né, seja antes do período eleitoral, seja durante as eleições. A pessoa continua doente, né? As pessoas ficam doentes também durante as eleições. Então, não tem problema nenhum. Mas se eu começo a extrapolar o uso desses carros com o objetivo de gerar uma simpatia maior do eleitor,
aí eu vou enquadrar numa conduta vedada. Então, nesse caso aí, está lá no artigo 73 da Lei das Eleições, qualquer candidato, partido político ou o próprio Ministério Público, ou cidadão, ele pode representar ao juiz eleitoral essa conduta vedada, além de uma decisão para poder parar imediatamente a conduta. Isso pode levar a indeferimento de registro de candidatura, a cassação do diploma, inclusive, em alguns casos, caracteriza um ato de improbidade administrativa que depois pode ser apurado num outro processo apartado. E da mesma forma, às vezes a gente pensa que é brincadeira, mas isso é bobagem. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma coisa muito simples. A utilização da impressora da prefeitura com o objetivo de fazer beneficiar o candidato. Então, vou lá na prefeitura, antes da convenção partidária, eu sou prefeito e eu começo a imprimir. Eu começo a imprimir todo o material de campanha, todo o material para a convenção partidária, com a impressora da prefeitura, com a impressora da repartição. Então, nesse caso, eu tenho uma conduta vedada. O exemplo também que acontece muito, e a gente vai ter um problema maior ainda com as redes sociais e com a propaganda na internet, é o quê? Que é a cessão de servidor para trabalhar em comitê de candidato. Aí você pensa, mas isso não acontece. Gente, aconteceu em 2016. Um pré-candidato de uma cidade, ele encontraram vários servidores da prefeitura durante o horário de serviço, nenhum estava de férias, nenhum estava de licença, trabalhando no comitê dele e distribuindo panfleto. Então, nesse caso, o que acontece? É conduta vedada, um risco gravíssimo para o candidato, é risco para o servidor público também, né? Porque ele pode fazer isso. Todo mundo, inclusive o servidor público, ele tem direito de manifestar, ele tem direito de apoiar candidato, ele tem direito de fazer propaganda eleitoral espontânea, desde que fora do horário de serviço, fora da repartição. Né? Então, muito cuidado em relação a isso. E por que eu falei que é muito perigoso isso com a internet, com a propaganda nas redes sociais? Imagine só, o servidor está lá, na prefeitura, no horário de serviço dele, e aí ele começa a fazer postagens durante todo o dia nas redes sociais, durante todo o horário de expediente, em favor do candidato, compartilhando informações do candidato. Então, nesse caso, tanto o servidor quanto o candidato, ele corre o risco de sofrer uma representação. Então, bastante cuidado em relação a isso. É muito importante falar para as pessoas também, porque as pessoas ficam muito empolgadas com a campanha eleitoral, elas querem muito ajudar, mas elas têm que ter esse conhecimento também que algumas condutas elas podem prejudicar o candidato e trazer uma consequência desagradável para ela própria também, tá? O uso promocional também em favor de candidato, com a distribuição de bens, de serviços custeados ou subvencionados pelo poder público. Então, eu dei o exemplo da impressora, mas imagine só, eu tenho uma distribuição, um programa social aí de distribuição de leite na cidade, para as crianças carentes. Aí, de repente, eu começo a colocar o candidato a prefeito, né, a reeleição, ou o sucessor do candidato a prefeito, para fazer a entrega desse leite no local. Então, naturalmente, isso é um uso promocional também de bens adquiridos com recurso público destinados a uma assistência social. Uma coisa também que não pode acontecer, e é muito normal, é a contratação de pessoal no ano da eleição. Então, começa a contratar muita gente, ou então começa a demitir muita gente do serviço público, exonerar servidor, remover, transferir, mexer na remuneração deles, diminuir ou aumentar. Isso eu não posso fazer também nos 3 meses anteriores à data das eleições, até o dia da posse. Eu tenho um exemplo muito engraçado e triste, né? Um cliente nosso, numas eleições aí atrás, muitos servidores públicos, né, efetivos, ele era prefeito, candidato à reeleição, uma cidade no norte de Minas, e o que aconteceu? Depois que saiu o resultado das eleições, ele pegou todos aqueles servidores que fizeram campanha contra ele, né, que ele sabia que não gostavam dele, e começou a mudar todo mundo de lugar, servidor efetivo. Aí manda um para trabalhar na zona rural, manda o outro para poder atuar num posto de saúde longe da casa dele, fez essa bagunça. O que esses servidores fizeram? Eles apresentaram uma representação junto ao Ministério Público Eleitoral, e o Ministério Público Eleitoral representou contra esse candidato, esse nosso cliente. E ele me ligou, inclusive, poucos dias antes um dia depois da eleição, falou assim, eu estou com o pessoal aqui que eu estou querendo mudar todo mundo de lugar,
que esse pessoal me atrapalhou muito na campanha. Pessoal, não faça isso agora. Você ganhou a eleição, não vem com discurso de derrotado. Né? Se você ganhou a eleição, você tem que erguer a cabeça. E se o ano que vem você achar que tem que mudar alguém de lugar, por algum motivo, você pode fazer, mas não por esse motivo e não agora. Né? Porque isso vai atrair uma responsabilidade. Entrou no ouvido e saiu pelo outro. Aí, logo depois, ele fez uma festa de comemoração e tal, pegou, mudou todo mundo de lugar. Resultado, tomou uma multa de R$53 mil, ele, 53 mil para a secretária de saúde, 53 mil para a secretária de administração, e esse pessoal voltou tudo a trabalhar no lugar que estava trabalhando antes, e com a possibilidade de não mexer neles mais, e agora, um tempo depois, recebeu também a citação para ação de improbidade administrativa. Então, muito cuidado em relação a isso, quem já tem mandato também. Outra coisa que não pode acontecer, e é muito natural, infelizmente, no ano da eleição, o prefeito ele resolve gastar um absurdo de dinheiro com publicidade institucional. Né? Então, a publicidade institucional é necessária, sim, mas aquela publicidade informativa. Eu não posso fazer aquela publicidade no ano da eleição, onde eu só vou divulgar as obras, né? Só as conquistas da administração, com o objetivo de captar voto. Eu posso fazer, sim, uma propaganda, né? De acordo com os princípios da impessoalidade. E eu tenho que lembrar que também nessa propaganda eu não posso gastar mais que a média dos primeiros 6 meses dos 3 meses anteriores. Então, a gente está aqui em 2020. Então, sou prefeito, eu vou fazer propaganda institucional. Eu não posso gastar com essa propaganda mais que a média de janeiro até junho de 2017, 2018, 2019. Eu vou pegar esses 6 meses, somar o valor, fazer a média, então não posso gastar mais que essa média também em 2020, tá bom? Eu não posso fazer também nos 180 dias anteriores à eleição a revisão geral anual que exceda as perdas da inflação, quer dizer, o aumento real. Então, o prefeito não pode, nos 180 dias anteriores à eleição, dar aumento para servidor público exagerado, né, pegar tudo que ele deveria dar nos outros anos e resolver fazer no ano das eleições. Muito cuidado em relação a isso também. E aqui as proibições que são nos 3 meses anteriores às eleições. Por exemplo, transferências voluntárias. O que são transferências voluntárias? São convênios realizados entre Estado e Prefeitura, entre Prefeitura e Governo Federal, de transferência de recursos. Então, não posso fazer isso nos 3 meses anteriores à eleição, mas eu posso fazer o pagamento desde que esse convênio tenha sido assinado antes e destinado a fazer o pagamento de uma obra que já está em andamento, um serviço que já está em andamento. E a gente tem as eleições, as exceções, né? Inclusive, que está lá no artigo, que são nas situações emergenciais e de calamidade pública. O que a gente tem em 2020 a título de calamidade pública? Então, muito cuidado, né? Como diz aqui no interior, né? A gente não dá a famosa varada na água. Né? Nesse período foi aprovada uma ajuda financeira para os estados e para os municípios, né, do governo federal, aprovada pelo Congresso Nacional. Né? Então, vai ter um repasse, sim, de valores para as prefeituras, para os estados, e isso é em decorrência de uma situação de calamidade pública. Então, se é calamidade pública, então não enquadra na proibição lá da Lei 9.504, no artigo 73. Tá? A publicidade institucional que acontece também no período eleitoral, ela tem que ser de cunho educativo e ela tem que ser reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então, a gente tem mais uma exceção esse ano por conta da Covid-19, por conta da pandemia. De repente, o que acontece? Eu vejo que a cidade, eu sou prefeito da cidade, eu vejo que as pessoas na cidade não estão muito preocupadas. O pessoal está deixando de usar máscara, o pessoal está fazendo aglomeração, fazendo festa, e eu preciso informar as pessoas da cidade que elas têm que mudar o comportamento. Então, vou chegar ao juiz eleitoral, eu faço um pedidozinho lá, rapidinho, né, o juiz eleitoral, eu preciso de fazer uma publicidade, informar as pessoas que elas não podem ficar com esse tipo de comportamento. E aí o juiz eleitoral só, de fato, prefeito, eu reconheço que isso tem que acontecer nesse momento, pode fazer a publicidade, tá bom? Já aconteceu com outras situações também, situações emergenciais. Aconteceu nas eleições de 2016 numa determinada cidade, que teve um foco de 2012, que teve um problema com o Zika vírus. Então, assim, a gente teve que pedir para o juiz eleitoral o reconhecimento da situação emergencial para a gente fazer publicidade informativa para as pessoas. Então, tudo isso pode acontecer desde que reconhecido pela Justiça Eleitoral. Tá?
A partir do dia 15 do 8, a prefeitura não pode fazer contratação de shows artísticos, né, para realização de inaugurações, né? E nenhum candidato, gente, nenhum de vocês pode comparecer em nenhum tipo de inauguração de obra pública. Tá? Pode acontecer inauguração de obra pública até a véspera da eleição? Pode, desde que o candidato não esteja presente lá. Então, nenhum candidato, tá? Nem de situação, nem de oposição. Então, muito cuidado com isso. Vai inaugurar uma praça lá no dia 16 do 8. A primeira vez que eu sou candidato a vereador, eu posso ficar beirando lá, dando voltinha na praça? Não posso, não. Muito cuidado em relação a isso, tá? No ano das eleições também tem a proibição de distribuição gratuita de bens, né, exceto aquelas situações realmente de calamidade pública que a gente tem esse ano. Então, vai ser um ano de distribuição de muita cesta básica. A gente já tem os auxílios emergenciais aí que estão sendo pagos, e as prefeituras elas podem, dependendo da situação da população, criar também outros mecanismos de transferência de recursos, de bens, das pessoas que estão numa situação mais vulnerável nesse momento. Tá? Então, tudo isso, claro, acompanhado pelo Ministério Público Eleitoral também, de modo que isso não seja utilizado como uma forma de campanha eleitoral. Tá? Outro ponto também que muita gente pergunta são sobre as pesquisas eleitorais. Tá? As pesquisas eleitorais, a partir de 1º de janeiro de 2020, elas só podem ser feitas por entidades devidamente cadastradas na Justiça Eleitoral, através de um sistema que é o Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais, e ela tem que ser registrada até 5 dias antes da divulgação. Além disso, ela tem que conter as seguintes informações, gente. É muito importante guardar isso aqui. Quem contratou a pesquisa, né, com o CNPJ ou o CPF, o valor que foi pago pelas pesquisas, né, e a origem desses recursos também, inclusive, a metodologia utilizada na pesquisa, o plano de amostragem, né, de ponderação de gênero, idade, local dessas pessoas, o sistema interno de controle de verificação e conferência também, o questionário completo, a cópia da nota fiscal, o nome do estatístico responsável, a indicação do Estado, o Estado, né, os cargos também das pesquisas. E lembrando o seguinte, depois que é feito o registro da candidatura, que publica o edital de todos os candidatos, toda pesquisa eleitoral deve conter o nome de todo mundo. E por que eu vou falar rapidamente sobre pesquisa eleitoral? Depois que inicia o período de propaganda eleitoral, é muito comum, às vezes tem uma pessoa até bem intencionada que resolve fazer a famosa enquete. Ou a enquete ou a pesquisa falsa, pesquisa montada. Né? A enquete e a pesquisa falsa e pesquisa montada, ou adulterada, fraudulenta no caso, né? Ela implica na aplicação de uma multa que ela varia de R$53 mil até R$106 mil. Então, muito cuidado em relação a isso, principalmente o candidato. Se o candidato a vereador faz uma enquete, quem é o candidato a vereador seu no período eleitoral? Eu vi a enquete e falei assim, nossa, meu nome está em primeiro lugar, eu compartilho nas redes sociais. Então, vai vir a multa para o eleitor e vem a multa para o candidato nesse caso. Então, muito cuidado em relação a isso, porque pesquisa eleitoral, no período de campanha, é só aquela realizada por empresa cadastrada no TSE, autorizada pelo TSE, né? Tem que ter nota fiscal, constar o valor do pagamento, a origem do recurso, tudo aquilo de acordo com o que determina a lei. Tá? As enquetes, então, a partir do dia 15 de agosto, não podem ser feitas de jeito nenhum. Tá? Divulgação de pesquisa sem registro na Justiça Eleitoral, como falei, multa de R$53.205 até R$106.410. Pesquisa fraudulenta é no mesmo valor. E os responsáveis pela publicação de pesquisa não registrada ou em desacordo com as determinações legais, inclusive os meios de comunicação social. Então tá lá. Imagine só se a Record aí do sul de Minas resolve fazer uma divulgação de uma pesquisa que ela é toda irregular. Inclusive, a própria Record ela é sujeita a multa nesse caso. Tá bom? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o registro das candidaturas, que envolvem aí também os atos da convenção partidária, um pouquinho da documentação que os candidatos
eles devem apresentar para a Justiça Eleitoral no momento de requerer o registro de candidatura. O primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte, quem pode ser candidato? Né? Quem pode ser candidato no termo técnico da Justiça Eleitoral, da legislação eleitoral, a gente fala que são as condições de elegibilidade. Né? Condições de elegibilidade. Tanto é que a gente tem aqueles que são inelegíveis, as pessoas que não podem ser candidatos. Tá? Então, o primeiro ponto é a nacionalidade brasileira, eu tenho que ter o alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral, o que é? O título de eleitor, que o voto é obrigatório, né, entre os 18 e 70 anos de idade. O domicílio eleitoral, né, o meu endereço, onde eu vou disputar as eleições. Então, por exemplo, se eu resolvo candidatar a vereador ou prefeito aqui em Belo Horizonte, eu tenho que ter uma residência há pelo menos 6 meses aqui na cidade. A filiação partidária, que deveria ter acontecido até o dia 4 de abril de 2020. Uma idade mínima também para candidato. Então, no mínimo 21 anos para prefeito, no mínimo 18 anos para candidato a vereador. Lembrando que, candidato a prefeito, quando que eu preciso ter 21 anos? No momento da posse. No dia da posse, eu preciso ter 21 anos completos. Agora, para vereador, quando que eu preciso comprovar que eu tenho 18 anos? Até o dia do registro da candidatura. Por quê? A partir do momento que eu peço registro da candidatura, se eu tenho 17 anos, né, eu posso cometer crimes eleitorais e, como eu tenho 17 anos, eu não posso ser punido de acordo com o Código Penal. Eu sou inimputável. Então, candidato a vereador, eu tenho que ter 18 anos completos até o dia do registro da candidatura. Tá? Escolha dos candidatos em convenção partidária. Então, eu tenho que ter nacionalidade brasileira, eu tenho que ter título eleitoral, eu tenho que ter pleno gozo dos meus direitos políticos, eu tenho que ter o domicílio eleitoral, quer dizer, o meu título, né, vinculado à cidade que eu vou disputar as eleições 6 meses antes, eu tenho que ter a filiação partidária definida pelo partido político até o dia 4 de abril, uma idade mínima de 18 anos para vereador e 21 anos para prefeito, e eu tenho que ser escolhido também na convenção partidária. E essa convenção partidária, gente, é muito importante a gente entender que isso nada mais é que uma reunião de todas as pessoas que fazem parte do diretório municipal, da comissão provisória, com o objetivo de fazer escolha de quem serão os candidatos que vão concorrer pelo partido nas eleições. Então, nessa convenção, eu escolho quem são os candidatos, eu vou escolher o nome de urna desses candidatos, eu vou escolher o número que esses candidatos vão usar nas eleições, eu vou definir se o meu partido político ele vai fazer uma coligação majoritária, você vai coligar com os outros partidos para poder apoiar um determinado candidato a prefeito, lembrando que nas eleições de 2020 eu não tenho mais a coligação proporcional, então não posso juntar aí vários partidos políticos para poder montar uma chapa de vereadores. Então agora, cada partido vai lançar a sua chapa de vereadores, eles não podem coligar mais para poder indicar esses candidatos, mas eles podem coligar para poder indicar o candidato a prefeito. Então, de repente, o partido A indica o prefeito, o partido B indica o vice-prefeito. Eles coligam entre si, vão responder perante a Justiça Eleitoral como sendo um único partido, mas o partido A vai ter os seus candidatos a vereadores e o partido B vai ter seus candidatos a vereadores. E pode acontecer, inclusive, do partido B não tem nenhum candidato a vereador. Da mesma forma, pode ter um partido C que não vai apoiar e que não vai coligar com nenhum partido para poder indicar prefeito, que vai ser uma chapa pura de vereadores aqui também, já respondendo a uma pergunta que tem. Tem uma pergunta que foi encaminhada a seguinte: eu posso, o partido é obrigado a ter um candidato a prefeito? Não. Ele pode ter só candidatos a vereador. Aí outra pergunta: eu posso ser candidato a vereador sozinho, sem anuência do partido? Não. Para eu ser candidato a vereador, é uma das condições de elegibilidade o quê? O partido e a escolha em convenção partidária. Então, eu sou filiado ao partido, eu não posso candidatar sem autorização do partido, tá bom? Outra questão também, gente, voltando às convenções partidárias, relembrando, ela acontece do dia 31 de agosto até o dia 16 de setembro, com todas as regras definidas no estatuto do partido. Lembrando que esse ano o TSE, por conta da pandemia, ele entendeu que é possível a realização de convenções partidárias através de videoconferência, de outros meios de virtuais aí de comunicação.
que isso vai ser definido por cada partido político. Então, cada partido vai passar uma diretriz de como poderá ser realizada essa convenção, e aquilo que o partido decidir é o que está valendo, a Justiça Eleitoral vai acatar. Mas lembrando que essa convenção, se ela acontecer de maneira presencial, ela pode acontecer tanto no espaço ou num prédio público. Então, de repente, eu posso pegar o meu partido, solicita para a Câmara Municipal, Câmara, eu quero fazer a minha convenção partidária aqui na data, no dia 31 de agosto, no dia 14 de setembro. E várias pessoas, vários partidos, eles podem pedir também o mesmo espaço, mas aí é a mesma regra. Ordem de precedência. Quem solicitou a data primeiro tem preferência, tá? Então, né, não pode ser cobrado pelo uso da Câmara Municipal, pelo uso de uma escola para fazer a convenção. Lembrando que eu posso pedir, mas eu sou obrigado também a zelar pelo patrimônio público. Então, se eventualmente alguém for lá e quebrar um bebedouro, o partido político é responsável pelo pagamento de outro bebedouro e colocar no lugar, tá bom? Essas decisões que são tomadas também na convenção partidária, elas têm que ser todas lançadas numa ata. Essa ata é gerada pelo sistema Candex da Justiça Eleitoral, que é um sistema externo também de registro de candidatura, e tudo isso também vai ser colado, né? Essa ata vai ser gerada no Candex e colada no livro de atas do partido político. Lembrando que esse livro de ata do partido político, ele tem que ser rubricado, né, e aberto pelo juiz eleitoral da zona eleitoral. Então, eu sou dirigente partidário, a gente está hoje no dia 6 de agosto. Se eu ainda não tenho o meu livro de atas, então eu tenho que pegar o livro de ata, mandar para o juiz eleitoral, para o juiz fazer a assinatura, rubricar o livro, numerar tudo certinho e fazer o termo de abertura. Tá bom? Muito cuidado com isso. Não deixa para a última hora, porque naturalmente, por conta da pandemia, os TREs eles estão funcionando parcialmente, e depois todos os partidos começam a mandar o livro de ata ao mesmo tempo. Isso pode complicar a vida e dificultar no momento de realização da convenção partidária. Tá bom? Além da ata, tem que ser feita uma lista de presença também, que ela é digitada no sistema externo do Candex, e nessa lista de presença também deve constar o quê? O local, a data e a hora da realização da convenção, a identificação e a qualificação de quem presidiu. Então, vai lá, foi presidida por Adelson Damasceno. Tá? A deliberação dos cargos também que as pessoas vão concorrer. Fulano de tal é concorrente vai concorrer ao cargo de prefeito. Ciclano ao cargo de vereador. Tá? Se for o caso também de coligação majoritária, o nome da coligação, o nome dos partidos políticos que integram essa coligação, o nome do representante da coligação junto à Justiça Eleitoral. Lembrando que se for uma coligação de 5 partidos, naturalmente o representante ele pode ser de qualquer um dos 3 partidos. E lembrando que pode também nessa ata indicar os delegados, né, até 3 delegados de cada coligação e o partido. A relação dos candidatos também que vão concorrer nas eleições, os candidatos escolhidos, né, com o cargo, o nome de urna, o número de urna, tá? O CPF, o título eleitoral e o gênero do candidato. Lembrando também que no dia seguinte à realização da convenção partidária, o arquivo deve ser transmitido via internet, né, pelo próprio sistema Candex, ou, se não conseguir mandar pelo Candex, eu sou obrigado a gravar isso numa mídia e entregar até o dia seguinte também no cartório eleitoral, tá bom? Providências aí para os dirigentes dos partidos políticos. Esse sistema externo da Justiça Eleitoral, o Candex, ele é o sistema utilizado pelos partidos e das coligações para poder requerer para a Justiça Eleitoral o registro da candidatura. Então, os diretórios municipais, as comissões provisórias, eles vão receber, inclusive, da Justiça Eleitoral uma chave de acesso, né, pelo sistema SIGIP, que é o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias. O candidato também, lembrando que ele vai anexar nesse sistema Candex a fotografia com os documentos, todos os documentos serão digitalizados e encaminhados via Candex, e isso vai gerar o quê? Um requerimento de registro de candidatura. Então, o próprio sistema ele também possui lá um manualzinho prático de como que você vai acessar, de como que você vai pegar e utilizar ele. É bem autoexplicativo que você dá nesse sistema, depois que você dá, você não consegue voltar atrás. Aí vai ter que ir lá na Justiça Eleitoral pedir para reabrir o sistema para poder corrigir informações, tá? Essas coligações, gente, só para esclarecer também,
elas são um acordo entre vários partidos com o objetivo de lançar na disputa eleitoral como sendo uma só, tá? Essa coligação tem um nome próprio e essa coligação ela vai indicar um representante para a Justiça Eleitoral e até 3 delegados. Lembrando que coligação só para a chapa majoritária, só para prefeito e vice-prefeito. Candidato a vereador vai concorrer através do próprio partido, tá? Os números usados pelos candidatos, eles vão ser sorteados, né? A lei fala em sorteio, mas a gente sabe que às vezes chega lá, eu quero tal número, eu quero outro. Então, isso é resolvido na própria convenção partidária. O número do candidato a vereador vai ser a sigla partidária, acrescido de mais 3 dígitos do lado direito. Então, vamos lá, quem é PSB é 40.001, 40.002, 40.777. Então, os candidatos vão fazer essa escolha no momento também de realização da convenção partidária. O candidato a prefeito e vice-prefeito, ele concorre com o número da sigla partidária do prefeito. Então, vamos lá, o prefeito ele é do partido A, que a sigla dele é 8. O vice é do partido C, que a sigla é 1. Então, vai concorrer com o número 8, o número do partido do candidato a prefeito, tá? O nome do candidato nas urnas, teve pergunta também sobre isso. Eu posso colocar fulano da renovação, eu posso colocar fulano do Correio, fulano da renovação pode. Fulano do grupo de oração pode. Fulano do bairro tal, posso colocar. O apelido eu posso colocar, mas eu não posso colocar o número, no meu nome, alguma expressão que remeta a órgão público. Se eu trabalho na Caixa Econômica Federal, eu não posso me lançar candidato como Adelson da Caixa. Eu também não posso, Adelson do Correio. Então, muito cuidado em relação a isso, porque pode gerar o indeferimento desse nome pelo juiz eleitoral e aí você vai ser intimado para poder regularizar o nome também no registro de candidatura, tá? O nome, ele não pode exceder a 30 caracteres, tá? Eu posso usar o meu nome, prenome, Adelson, posso usar o meu sobrenome, tem pergunta também, eu posso usar o sobrenome na pré-campanha? De repente, eu sou o candidato é o Damasceno, né? Então, eu estou lá, eu sou o Damasceno pré-candidato, o Damasceno candidato. Eu posso ir com esse nome na urna. Eu posso ir com o nome abreviado, por exemplo, eu chamo Paulo Henrique. Eu posso ir com PH? Posso ir com PH, sem problema. Tá? Tem uma regra também na Justiça Eleitoral que eu não posso utilizar nomes ridículos. Eu não sei o que é o significado de nome ridículo. Mas, assim, às vezes, se o meu nome de batismo é um nome, às vezes, muito esquisito, eu posso utilizar ele, mas eu não posso ter um nome muito bizarro, né? Eu não sei, né? O caçador de OVNIs. Eu vou candidatar em Varginha, meu nome vai ser... Eu vou ser um caçador de OVNIs, caçador de alienígenas. Né? Se isso não for um apelido, né? Se isso não tiver ligação direta com uma forma como as pessoas me conheçam, então, naturalmente, a Justiça Eleitoral pode também me chamar para dar explicações sobre esse nome. Aí estou lá. É muito raro, mas o meu nome é um nome que poucas pessoas têm, né? Adelson não é um nome tão comum assim. Mas imagine que eu sou candidato Adelson e na minha cidade um outro candidato também com o nome Adelson. E os dois chegam para registrar a candidatura com o mesmo nome. Então o juiz eleitoral vai chamar os dois e vai fazer, gente, o Adelson Damasceno, você já concorreu alguma vez à eleição? Eu já concorri, sim, eu concorri nas eleições passadas. Aí vai chamar o outro Adelson. Você já concorreu alguma vez com esse nome, Adelson? Ele não, nunca concorri. Então, nesse caso, como eu já usei nas eleições anteriores, eu tenho preferência em ficar com o nome. Tá, nenhum dos dois concorreu nas eleições com o mesmo nome. O que o juiz vai falar? Façam um acordo. Não teve acordo, o juiz vai decidir, tá bom? Então, é bem tranquilo em relação a isso. O número de candidatos, né, que cada partido, que cada coligação vai poder requerer. A coligação, um candidato a prefeito e um candidato a vice. Os partidos políticos, até 150% do número de cadeiras da Câmara Municipal. Então, eu vou dar um exemplo para você. Minha Câmara tem 10 cadeiras para vereador. O partido político, lembrando que não tem coligação para vereador, pode lançar até 15 candidatos a vereador. Né? E se a fração da divisão, vamos supor que são 9 vereadores na cidade, então quantos candidatos que eu posso lançar? 9 mais 50%. 50% de 9 é o quanto? 14,5. Então, fala o seguinte, que a fração inferior a meio ela é desprezada. Se igual ou superior a meio, é aumentada. Então, no caso, eu posso lançar, se eu tenho 9 cadeiras, eu posso lançar até 14 candidatos
a vereador naquela cidade, tá bom? Lembrando que no momento de registro da candidatura, eu tenho que preencher 30% de cota de gênero, né? Então, 70% do gênero masculino, 30% do gênero feminino. É muito importante fazer isso, né? E a fração, qualquer tipo de fração vai ser igualada a 1. Então, vamos lá. Eu posso lançar 15 candidatos. 30% de 15 é quanto? 4,5. Então, não tem como ter 4 candidatos e meio, 4 candidatas e meia, né, mulheres nas eleições. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter 5 candidatas mulheres, né, e 9 candidatos homens. Tá bom? Não, 9 não, né? 5 candidatas mulheres e 10 candidatos homens, 30%. Tá bom? O percentual acima, né, de 30%, ele é apurado no momento do registro das candidaturas, né, com a devida autorização do candidato. O que foi que a gente tem de novidade nas eleições? A autorização dos candidatos para poder concorrer nas eleições. Isso é importantíssimo, esse documento. O presidente do diretório da comissão provisória tem que guardar isso até a data da posse de todo mundo, porque a gente já teve casos em algumas cidades que as candidatas depois falaram que não foram candidatas, que não autorizaram a concorrer nas eleições e deu maior problema para o diretor do presidente do partido político, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Os pedidos de registro da candidatura, tá? Eu sou escolhido na convenção partidária, então tem que preencher a pergunta aí do Carlos, a gente já vai chegar nela agora, quais as certidões, né? Eu vou preencher esses dados, fazer a ata no Candex, e eu vou anexar a documentação, digitalizar tudo e mandar via Candex. Então, o que eu tenho que mandar nesse momento? Né? O registro de candidatura ele tem que ser, junto com ele, eu tenho que mandar os seguintes documentos. Primeiro, o DRAP. O que é DRAP? É o documento de regularidade dos atos partidários. Teve uma pergunta parecida com isso também. A pergunta é a seguinte, o diretório da cidade que eu vou concorrer, a comissão provisória, ela está inativa. Eu posso concorrer pelo partido, mesmo com a comissão provisória inativa? Gente, eu não posso concorrer. Porque quando eu for gerar o DRAP, que é o documento de regularidade dos atos partidários, no momento de registro da candidatura, o que vai acontecer? A minha documentação pessoal, do Adelson, eu tenho todas as certidões, eu tenho as condições de elegibilidade, mas o meu partido é irregular para concorrer nas eleições. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que regularizar a situação do partido até a data das convenções partidárias. Se o partido estiver inativo até a data das convenções partidárias, não vai ter jeito de concorrer com ele. Então, tem que correr para regularizar o partido político, tá? O que eu tenho que apresentar juntamente com o DRAP? O requerimento de registro de candidatura, onde vai constar todas as informações, né, os meus dados e também, claro, a ata da convenção que eu fui escolhido. Mas pode acontecer uma situação muito engraçada, e às vezes acontece, viu? Eu estou lá na convenção partidária, eu fui escolhido na convenção, mas o partido esqueceu de requerer o meu registro de candidatura. Então, posso fazer um requerimento de registro de candidatura individual. Eu vou chegar ao juiz eleitoral, esqueceram de mim. O partido não lembrou de lançar os meus dados aqui, eu estou aqui com a documentação, está aqui a ata, eu fui escolhido, está aqui a lista de presença, e eu faço o requerimento do meu registro de candidatura individualmente também, tá? Porque normalmente quem faz o requerimento de registro de candidatura é o próprio partido político, tá? É de responsabilidade também do representante das coligações guardar todos os formulários assinados pelos candidatos, inclusive autorização para concorrer, declaração de bens, que é gerada pelo Candex também, e ela é impressa e tem que guardar uma cópia com o representante do partido político, tá? Isso eu tenho que guardar até o prazo final em que pode ser entrado, em que o Ministério Público ou o candidato, concorrente, pode entrar com alguma ação judicial contra esse candidato, tá? Então, tudo isso eu tenho que guardar bem guardadinho até esse prazo final aí, que é a data da diplomação e, em alguns casos, a data da posse dos eleitos, tá bom? Eu vou solicitar a Justiça Eleitoral, por que eu tenho que guardar isso também? Que, eventualmente, pode acontecer uma impugnação, né, de um determinado candidato e a Justiça Eleitoral ela vai intimar o representante da coligação, lembrando que essa intimação ela acontece via mural eletrônico, tá? Não vai ter esse negócio de cartinha esse ano, de intimaçãozinha, ela acontece a intimação no mural eletrônico, direcionado ao representante da coligação, que ele vai ter que atender isso. Então, é importante também, nesse momento, fazer indicação do representante até para poder atender
as intimações da Justiça Eleitoral e alguém vai ter que acompanhar a partir do dia que é feito o pedido de registro da candidatura até o dia da posse dos eleitos, tem que acompanhar diariamente todas as publicações no mural eletrônico da Justiça Eleitoral. Lembrando que as publicações, as intimações da Justiça Eleitoral, elas são feitas em horas, então são 24 horas, 48, 72 horas, então conta a hora, o minuto e o segundo. Então tá, eu tinha uma intimação de 24 horas, eu deixei de ler o mural eletrônico hoje, eu li a intimação daqui 2 dias, então tchau, não tem jeito de fazer mais nada, né? Então pode gerar um prejuízo imenso das candidaturas, tá? Eventualmente, se eu falei sobre isso também, né, se indeferir o DRAP, quer dizer, a regularidade dos atos partidários, vai ter um indeferimento de todas as candidaturas dos candidatos. Então, tá, eu estou no partido X, meu partido X não está regular perante a Justiça Eleitoral. Eu levei lá 15 vereadores na chapa para concorrer. Então, naturalmente, todos os 15 candidatos a vereador, eles vão cair também no registro de candidatura deles, tá? O pedido de registro de candidatura ele tem que ser transferido para a Justiça Eleitoral até o dia 25 de setembro, às 23 horas e 59 minutos, tá? E se eu não conseguir entregar, eu vou ter que imprimir uma mídia, pegar uma mídia aí no pendrive, num CD e entregar lá na Justiça Eleitoral, até o dia 26, às 19 horas. Nossa, Pana. Tá. O registro de candidatura, depois que eu entrego ele na Justiça Eleitoral, automaticamente, tá? Na mesma hora, a Justiça Eleitoral vai encaminhar essas informações para a Receita Federal. Encaminhou para a Receita Federal, em até 3 dias, o que a Receita vai fazer? Emitir o meu CNPJ. Então, todo candidato que concorrer nas eleições de 2020, ele vai ter um CNPJ pronto. E com esse CNPJ, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse CNPJ bonitinho, com os documentos, vai lá no banco e vai abrir a conta de campanha eleitoral. Tá? Todo candidato precisa ter o CNPJ e a conta de campanha eleitoral. Os pedidos de registro de candidatura, eles são autuados sob a forma de processo. Então, eu, Adelson, peço a minha candidatura para o juiz eleitoral, a candidata a vereador. Aquilo vira um processo que chama RECAND, que é um registro de candidatura. E nesse processo, quando eu faço esse requerimento, o juiz eleitoral vai publicar uma lista de todos os candidatos a vereador, a prefeito, vice-prefeito, que fizeram registro de candidatura. E nesse momento, o que acontece? O Ministério Público, qualquer interessado, ele pode impugnar o meu registro de candidatura. Então, essa impugnação ela vai ser protocolada na Justiça Eleitoral, né, pelo PJE, que é o processo judicial eletrônico, e a intimação vai ser feita diretamente para o advogado do candidato que faz o registro de candidatura. Tá? Então, vamos lá, o que eu posso alegar no meu registro de candidatura, por exemplo, para impugnar? O Adelson aqui, ele não está faltando uma certidão eleitoral. O Adelson ele tem uma condenação criminal em crime contra a administração pública. O Adelson é analfabeto. Ele não juntou aqui o comprovante de escolaridade dele. Então, tudo isso, a intimação vai ser feita diretamente para o advogado do Adelson. Então, a intimação não chega por cartinha na sua casa. É tudo via processo judicial eletrônico. Tá? E o que eu tenho que apresentar no momento do registro da candidatura de documento? Lá chegando na pergunta do Carlão. Eu tenho que apresentar os documentos digitalizados. A minha declaração de bens. Então, eu vou entrar no sistema Candex, eu vou digitar a minha declaração de bens, eu vou mandar isso para a Justiça Eleitoral e o partido político, através do representante do partido ou representante da coligação, ele vai ficar com uma cópia disso assinada, arquivada com ele. Tá? Uma fotografia recente do candidato. Eu não posso, por exemplo, Adelson, botar uma foto minha cabeludo, da época sei lá de quando, da década de 90, e pedir para a Justiça Eleitoral. Estou totalmente diferente hoje, né? Muito mais bonito, inclusive. Então, não posso fazer isso com a Justiça. E essa foto, preferencialmente, ela tem que ser colorida e com fundo uniforme. Né? O fundo, não posso botar ali uma samambaia no fundo, então um floral, né? Para dar um ar de graça na minha foto, tá? Eu tenho que mandar um documento oficial também, com foto para a Justiça Eleitoral, carteira de motorista, documento de identidade, um comprovante de alfabetização, então um diploma da escolinha,
um diploma de graduação, um diploma do ensino médio. E se eu não tiver nenhum desses, eu posso ser chamado a fazer uma declaração de próprio punho na presença de um servidor do cartório eleitoral que vai certificar isso. O Adelson teve aqui, ele não tem documento de escolaridade, mas ele fez essa declaração de próprio punho aqui e está bonitinho, tá? Eu tenho que apresentar também um comprovante de desincompatibilização. O que é a desincompatibilização eleitoral? Eu sou servidor público, existe um prazo que a lei me obriga a me afastar do serviço público para concorrer nas eleições. Então, eu tenho que apresentar esse comprovante também, porque eu sou obrigado a informar para a Justiça Eleitoral que eu sou servidor público, eu não posso omitir essa informação, mas eu tenho que informar o seguinte: eu sou servidor público, no entanto, eu solicitei a minha desincompatibilização dentro do prazo que a lei determina, dentro dos 3 meses antes da eleição, por exemplo. Está aqui o meu requerimento de desincompatibilização e depois disso eu não pisei mais no meu local de trabalho, tá bom? E no caso do candidato a prefeito, ele tem que apresentar também o plano de governo, tá? As certidões que eu preciso apresentar no momento de registro de candidatura: certidões criminais para fins eleitorais, de primeira instância e de segunda instância do domicílio do candidato. Então tá lá, eu vou candidatar a vereadora aí na cidade de Três Corações. Então eu vou lá no fórum de Três Corações, no próprio sistema da Justiça Eleitoral, eu vou emitir lá a certidão para fim eleitoral, certidão criminal para fim eleitoral, e vou emitir também a certidão de segunda instância no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Aí tá, eu tenho um processinho criminal lá, uma bobeirinha do juizado especial. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar, o processo está correndo ainda, então não vai sair a certidão. Então eu tenho que ir até a secretaria e pedir uma certidão que chama certidão de objeto IP atualizada. Essa certidão, ela vai sair o processo, o andamento que está o processo, tudo bonitinho. E se eu tiver 5, 6 processos, tem que sair uma certidão para cada processo desse. Eu tenho que digitalizar tudo isso e encaminhar para a Justiça Eleitoral. Isso, gente, eu já tenho que começar a fazer agora. Se eu deixar para fazer aos 45 do segundo tempo, o fórum vai estar cheio de gente. Eu digo agora, entre aspas, né? Porque a maioria dos fóruns não estão funcionando ainda. Mas eu já tenho que preparar para conseguir isso aí pelo menos com prazo de 1 semana, 2 semanas antes da data que o meu partido político programar de fazer a convenção partidária, tá? Agora, aquelas certidões que eu tinha que pegar na Justiça Eleitoral, certidão de direitos políticos, de inexistência de crime eleitoral, certidão de domicílio eleitoral, de filiação partidária, tudo isso hoje já sai automaticamente também pela Justiça Eleitoral. Então, não é uma preocupação imediata, não, porque o próprio cartório ele deve juntar essas informações no registro de candidatura do candidato, no PJE, tá bom? O candidato que, por exemplo, eu já fui prefeito, então, além da certidão que eu preciso de pegar lá na minha comarca, eu preciso pegar uma certidão do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque o candidato a prefeito, ele tem, a gente fala que é o foro de prerrogativa de função. Então, eu preciso pegar a certidão do TJ e, além disso, eu preciso de uma certidão da Câmara Municipal. Porque se eu fui prefeito, o artigo 71 da Constituição Federal fala que o julgamento das contas do prefeito, ela é feita pela Câmara Municipal com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Então, a Câmara ela vai emitir uma certidão mostrando que aquele prefeito não teve contas rejeitadas. Por quê? O candidato que teve contas rejeitadas, ele vai ficar um determinado prazo de tempo inelegível. Então, tem que pegar essa certidão também na Câmara Municipal. Lembrando que os militares, né, da ativa ou da reserva, que forem candidatos, ele tem que pegar também a certidão no Tribunal de Justiça Militar. Então, TJM, né, TJM do Estado de Minas Gerais, então ele vai ter que pegar a certidão também do Tribunal Militar. Então, para título de exemplo, então, o militar vai pegar a certidão lá no TJM, o prefeito a certidão da Câmara. Se eu já fui governador, vou candidatar a prefeito, eu tenho que pegar uma certidão também lá no STJ, uma certidão lá na Assembleia Legislativa do Estado. E se eu já fui deputado federal, alguma coisa assim, eu preciso de pegar uma certidão lá no Supremo Tribunal Federal, tá bom? Algumas observações, gente. Quando a certidão for positiva, eu já falei, tem que ter a certidão de objeto IP. Qualquer falha, omissão, indício de fraude, o juiz ele pode requerer, sem autorização ou anuência de documentos necessários, implicará na intimação do candidato, partido político
ou coligação para apresentação e sanar a irregularidade no prazo de 3 dias. Então está lá, minha certidão ela está meio embaçada, tem algum probleminha nela. Então você é intimado para em 3 dias complementar essa informação para o juiz eleitoral. Deu os 3 dias, eu não apresentei? Tchau, não sou candidato mais, tá? A partir do dia 26 de setembro também, as intimações da Justiça Eleitoral só serão realizadas através do mural eletrônico. Então, o representante ele tem que ficar atento a isso. Vai ser indicado uma pessoa, que, inclusive uma declaração também que o Candex vai gerar, de que alguém vai ficar responsável por acompanhar as intimações do mural eletrônico. Então, muito importante isso, tá? Cuidado para não deixar passar prazo, porque se passar prazo, isso pode prejudicar muito a candidatura. E não é uma obrigação, nesse caso, específica do candidato, é uma obrigação dos representantes da coligação e dos representantes do diretório, da comissão provisória do partido político. Então, alguém responsável por fazer o acompanhamento de todos os processos de registro de candidatura, tá? O partido que for concorrer de forma isolada, né, o DRAP ele vai ser assinado pelo presidente do partido. Agora, quando for coligação, 5, 2, 3 partidos políticos, o DRAP ele pode ser assinado, aí, no caso, pelos representantes, pelos presidentes dos partidos políticos, todos os partidos coligados, né, ou então pelos delegados, ou então pela maioria dos membros da executiva do diretório municipal, tá bom? Registro individual, impugnação ao registro de candidatura. No dia 29 de setembro, vai ser publicado lá no Diário Judicial Eletrônico da Justiça Eleitoral, né, os pedidos de registro de candidatura. Então, a Adelson está lá. Sou candidato a vereador. Apresentei o registro de candidatura. Então, até o prazo de 5 dias, o Ministério Público, qualquer candidato ou partido político, ele pode impugnar a minha candidatura. Né? O Adelson ele é elegível, o Adelson ele não tem o domicílio eleitoral, o Adelson não tem a documentação, o Adelson é analfabeto. Então, tudo isso pode ser levado a uma impugnação. Então, eu vou ser intimado, eu posso sofrer essa impugnação e vou ser intimado para apresentar a defesa nesse prazo. Só um minutinho, gente. Lembrando que eu posso ser impugnado, mas eu também posso impugnar. Então, em ambos os casos, seja para me defender de uma impugnação, seja para impugnar um outro candidato, eu preciso de um advogado, porque é um processo judicial. Esse advogado vai apresentar uma petição fundamentada, né, instruída com documentos, se for o caso, e esse advogado vai passar a partir dali a receber também as intimações referentes a esse processo, tá? Nesse mesmo prazo, qualquer cidadão pode fazer uma representação de inelegibilidade, que a gente chama de notícias de inelegibilidade, para o Ministério Público Eleitoral, e o Ministério Público Eleitoral vai fazer a impugnação do registro de candidatura, tá? O candidato ele vai ser citado para em 7 dias, através de advogado também apresentar a defesa nesse processo. Então, muito cuidado em relação a isso. Então, essa impugnação vai ser julgada por sentença. Essa sentença cabe recurso também para o TRE, cabe recurso para o TSE, mas durante esse período de recurso, o candidato ele fica com a candidatura que a gente diz que ela é sub judice, ou seja, está sob análise da justiça. Então, ele pode praticar todos os atos de campanha eleitoral, fazer propaganda, abrir conta, arrecadar recursos, contratar pessoas, né, pedir voto. Ele pode fazer tudo que é permitido a qualquer candidato, mas ele não tem ainda uma decisão definitiva sobre o deferimento do registro de candidatura dele. Tá? Então, nesse caso, vamos supor que lá na frente o candidato realmente deu problema, não consegue ser candidato, a Justiça Eleitoral entendeu que ele não podia candidatar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que aconteceu. As eleições de 2018 teve a situação do Lula. O Lula ele registrou a candidatura dele, teve a impugnação, né, por vários partidos, pelo Ministério Público. Ele praticou todos os atos de campanha, na verdade não praticou, né, porque eles deixaram ele praticar na época os atos, mas assim, ele tinha propaganda eleitoral com o nome dele, né, material impresso com o nome dele, tudo certinho. E lá, né, faltando aí os 20 dias antes da eleição, fez a substituição do candidato, colocou um outro candidato no lugar dele. Então, isso é natural. Acontece esse tipo de coisa também nas prefeituras, nas eleições municipais, nas eleições estaduais. Então, o candidato ele pode ser substituído nas seguintes hipóteses. Primeiro, indeferimento do registro da candidatura pela Justiça Eleitoral, cassação, cancelamento do registro, renúncia, eu posso renunciar também, não quero mais ser candidato, parei de brincar,
né, vão guardar os carrinhos, ou então caso de falecimento. Então, nesses casos aí, pode ser feita a substituição do candidato. Essa escolha do substituto ela é feita de acordo com as regras lá do estatuto do partido político também. Tá? O pedido, né, ele deverá ser requerido aí até 10 dias após o fato. Então, lembrando, eu tenho até 20 dias antes da eleição para poder pegar e fazer a substituição do candidato. Porque, na verdade, não são 10 dias, 20 dias, são 30 dias. Porque até a data que aconteceu o fato, eu tenho 10 dias para comunicar à Justiça Eleitoral. Por exemplo, um candidato ele desiste da candidatura hoje. Eu tenho 10 dias para comunicar à Justiça Eleitoral, mas vamos supor que falta só 28 dias para as eleições. Então, eu tenho só 8 dias para fazer esse comunicado à Justiça Eleitoral. Ah, não, falta 21 dias, eu tenho um dia. Falta 15 dias, tchau, não vai ter jeito. Exceto no caso de falecimento, aí pode fazer essa substituição do candidato mais próximo à data das eleições, tá? A substituição, então, ela dos majoritários e proporcionais poderá ser requerida até 20 dias antes da eleição, ou seja, até no dia 26 de outubro, tá? Exceto no caso de falecimento, né, que pode ser feito após esse prazo. No caso de falecimento, por exemplo, já está tudo pronto, a urna eletrônica já está fechada, já está com o número do candidato, com o nome do candidato anterior, com a foto dele. Então, se eu sou o candidato que substitui ele, eu vou concorrer com o nome do outro, com a foto do outro, tá bom? Isso não tem problema nenhum. Questão das vagas remanescentes, aí é muito importante também. Imagina só, eu posso apresentar o partido político até 150% de candidatos de acordo com o número de vagas na Câmara. Mas aí, de repente, eu apresento lá 15 candidatos, eu podia apresentar 17. Então, nesse caso, eu tenho até o dia 16 de outubro para poder incluir outros candidatos nessas vagas remanescentes. Ou então é o seguinte, eu fui lá, lancei os 150%, mas 2 candidatos lá tiveram registro indeferido. Então, posso até o dia 16 de outubro também fazer a substituição desses candidatos, tá bom? Tem a hipótese da renúncia, que eu já falei que pode ser feito. Tá, eu fiz o meu pedido de registro de candidatura para o juiz eleitoral, e aí o que vai acontecer depois disso? O meu registro de candidatura vai ser julgado, é um processo, gente, e vai ter uma sentença. A sentença pode ser para deferir o registro de candidatura e a sentença pode ser para indeferir o meu registro de candidatura. Então, nesses casos, eu vou ser intimado via mural eletrônico, tá? E esse processo vai ser julgado. Vai julgar o DRAP, que é o documento de regularidade dos atos partidários, e vai julgar também o meu registro, requerimento de registro de candidatura, tá? Após o fechamento do sistema, será publicado tudo no Divulga Cand, que é um site que consta lá. Inclusive é o seguinte, quando você é candidato, fica lá, para todo mundo consultar, tá? Nesse site Divulga Cand. A minha declaração de bens, as minhas certidões criminais, as pessoas que doaram para a minha campanha, tudo isso fica disponível para todo mundo acessar e acompanhar isso em tempo real. Vamos lá. Candidato subjúdice, a gente já falou um pouquinho. Eu acho que de registro de candidatura é bem isso que a gente já tratou um pouquinho, né? Vamos passar rapidinho aqui para as perguntas, que são até bastante, né, Doniz? A gente fala rapidinho. Algumas a gente já contemplou aqui na fala também, mas a gente vai dando uma repassada só para poder frisar. Tá. Pré-candidato, tanto a prefeito quanto a vereador, pode pintar quadra de comunidade e expor o fato nas redes sociais? Seria campanha antecipada ou seria atividade para a comunidade? Vamos lá, gente. O que é pré-campanha? Pré-campanha é um momento de difusão de ideias. É um momento que eu vou apresentar as minhas ideias, que eu vou apresentar os meus projetos, que eu vou me apresentar, fazer as pessoas me conhecerem, conhecer a minha história. Então, muito cuidado em relação a isso, porque aquilo que não é permitido durante o período da pré-campanha. Então, isso pode caracterizar, sim, uma propaganda eleitoral antecipada, tá? Muito cuidado em relação a isso. E tem um outro problema também, porque dependendo do tipo de atividade que eu fizer, isso pode caracterizar até mesmo indiretamente o oferecimento de alguma vantagem, a apresentação de alguma vantagem para o eleitor em troca de voto, em troca de apoio político. Então, assim, eu falo que o conselho que eu dou, é claro que a gente não pode proibir nada, né? Mas eu ficaria com um certo receio em relação a isso. A pergunta, vereador pode fazer isso? Gente, o vereador tem a função dele, que é a função parlamentar.
A função parlamentar do vereador, que é votar projeto, é fazer a fiscalização do Poder Executivo, né? Esses atos é um ato que ele é típico, natural do Poder Executivo fazer. Então, assim, pode dar uma conotação muito ruim, isso pode virar uma filmagem lá no momento que você vai fazer o registro da candidatura, isso pode gerar uma dor de cabeça. Proibido? Não é. Mas é uma coisa que tem que ser olhado com bastante cuidado, com bastante carinho, tá bom? E bastante atenção, pensando sempre no depois, né? Porque às vezes o risco ele não equivale ao problema que você pode arrumar para a sua campanha depois, tá? Quem é membro de conselho de esporte, conselho de idoso, conselho da mulher, existe a necessidade de desincompatibilização? Isso aí ficou um pouco no limbo, né, nas últimas eleições, mas a gente tem algumas decisões do TSE, que aqui é um acordo de 2017, inclusive no agravo em recurso especial 28.641 e também no recurso eleitoral lá do TRE do Paraná, que é o 6640, que fala o seguinte, que é uma interpretação restritiva, que não enquadraria o membro de conselho, nesse caso, na regra ampla, no conceito amplo de servidor público para fim de desincompatibilização. É claro que, assim, sendo possível afastar, fazer desincompatibilização, eu aconselho para poder evitar dor de cabeça. Porque você vai ter que informar para o juiz eleitoral que é conselheiro, né? E aí o Ministério Público Eleitoral, um outro candidato, pode falar assim, ó, o fulano aí não desincompatibilizou. E pode gerar uma dor de cabeça. Então, assim, é importante começar a campanha eleitoral com tranquilidade, começar a campanha eleitoral com o objetivo de fazer a propaganda, né, de realmente ir para o corpo a corpo, não corpo a corpo com pandemia, mas usando aí os outros meios de comunicação com o seu eleitor e não preocupado com o processo eleitoral, com a resposta de processo eleitoral. É o tipo de avaliação, risco-benefício que vocês têm que fazer, tá bom? Tá. Delcio, oi. A questão da desincompatibilização, sei que está um pouco tarde, gente, mas vou aguentar um pouquinho. Daniel, fala aí. Qual que é a pergunta? Ô, Adelso. Oi. É só uma dúvida aqui, irmão. Eu tenho um amigo que vai sair também para vereador em outra cidade. E ele ele é enfermeiro no hospital, sabe? Certo. Ele precisa fazer descompatibilização, irmão? Tá, que hospital é esse? Não, é um hospital público, é um hospital não é público, não. Não é público, não. Nesse caso, tranquilo, tá? Precisa não, né? Se fosse um hospital público, nesse caso ele teria que preocupar. Mas como é um hospital, às vezes, filantrópico, ou um hospital privado, então, nesse caso, não vai ter problema. A menos que ele fosse, por exemplo, um membro da diretoria, e aí ele fosse um diretor do hospital, por exemplo, que recebesse subvenção do poder público. Então, nesse caso aí, não vai ter necessidade não, tá bom? Beleza. Beleza, tá? Vamos lá. O que é obrigatório já deixar pronto ou rascunhado nas propagandas impressas, tá? Lembrando que eu só posso fazer gasto com campanha eleitoral a partir do momento que eu tenho meu CNPJ, que eu tenho registro de candidatura já apresentado para o juiz eleitoral, que eu tenho minha conta de campanha. Então, o que eu posso fazer nesse momento? Muito pouco, tá? Eu acho que assim, fazer o meu texto de apresentação, de repente, se eu tiver condição, já ter a minha foto para colocar no material. Eu acho que tudo aquilo que você puder fazer para antecipar, para quando você puder fazer o material, você já está com ele pronto, você pode fazer. Mas, assim, eu não posso. Eu vou falar uma coisa para vocês aí que tem que ficar entre nós. Se falar que eu falei, eu vou falar que é mentira. Mas, assim, de repente já pode deixar a arte pronta, o layout pronto para o seu santinho, deixar tudo mais ou menos encaminhado para depois, quando chegar, você tiver o seu número de urna, tiver ali o CNPJ tudo certinho, você já só acrescenta naquela arte e já manda para a impressão, tá bom? Tudo isso pode fazer e, claro, isso vai ser contabilizado lá no momento correto da campanha eleitoral e vai ser feito o pagamento e informação para a Justiça Eleitoral, tá bom? Questão do nome de campanha, a gente já falou também, não pode usar nome ridículo e nenhum tipo de nome que faz menção a qualquer órgão público, Correio, Copasa, SAI, da Prefeitura, da Câmara, então nada disso eu posso usar. Adelso. Tá? Oi. Adelso, se eu vou usar Adonias da renovação na campanha, eu já posso usar na pré-campanha, sim ou não? Olha, pode. Eu não vejo problema nessa altura do campeonato, não, tá? O TSL tem flexibilizado muito a questão do conceito de pré-campanha eleitoral e está quase numa linha. Se você não pedir voto, você pode fazer muita coisa, tá?
tomar cuidado com os gastos de campanha para não caracterizar Caixa 2 e abuso de poder econômico, que aí realmente aí a encrenca ela é pesada, tá bom? E essa questão dos nomes, tá, gente? Já está lá numa resolução, que é a resolução 23.609 do TSE, lá no artigo 25, tá? Ó, fui convidado por uma amiga minha que tem 30 mil seguidores para participar de um sorteio com um patrocinador. E para isso, a pessoa terá que segui-la nas mídias sociais. Pode? Então, vou dar uma notícia muito ruim para você. Vou ler o caput do artigo aqui, ó. Constitui crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano e cassação do registro se o responsável for candidato e utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores. Pelo amor de Deus, não faça isso, porque senão eu vou ter que ir lá te tirar da cadeia depois, tá bom? Eu vou mandar você para Betim tirar o rapaz da cadeia, viu? Oi? Já está fazendo? Eu vou mandar para Betim, ele está pertinho. Graças a Deus, antes da resposta, já tinha desistido. Ainda bem, assim, mas, gente, eu posso dar notícia boa, notícia ruim. A notícia ruim é para vocês, a boa é para mim, eu preciso de honorários. Então. Não, obrigado, estou muito bem aqui, estou muito bem, ainda bem que eu desisti isso, ainda bem. Vamos lá, gente. Beleza, vamos. O candidato a vereador consegue registrar candidatura, independente de estar vinculado à chapa para o prefeito? Tá, sem problema nenhum, eu posso lançar candidatura pura de vereador, o meu partido ele pode seguir só com vereador, sem nenhum candidato a prefeito, sem formar coligação majoritária, sem problema, tá bom? Ó, policial que quer se candidatar, mas não está afiliado a nenhum partido, como que faz? Gente, policial da ativa, militar da ativa, não pode está afiliado a partido político. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ele só vai apresentar a documentação de filiação no momento da convenção partidária. Então, tem até uma consulta, vou até ler rapidinho para vocês. Ó. Consulta militar da ativa, concorrência, carga letiva, filiação partidária, inexigibilidade, resolução 21.608 de 2014. Então, está lá no artigo 14, parágrafo 1º da Constituição Federal. A filiação partidária contida no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição Federal, não é exigível para militar da ativa que pretenda concorrer à cargo eletivo, bastando o pedido de registro de candidatura após a prévia escolha em convenção partidária. Então, o militar ele não tem filiação partidária, ele no momento que ele é escolhido na convenção partidária, ele faz o pedido de registro de candidatura. Beleza? Vamos lá. A comissão está desativada, porém uma pessoa quer ser candidata. Ela pode lançar sua pré-candidatura sem aval do partido. A gente já falou sobre isso. Não pode lançar sem aval do partido. E comissão desativada também não consegue concorrer nas eleições porque vai faltar o DRAP. Tá bom? E se indeferir o DRAP, indefere também o registro de candidatura dela. Tem um apelido e outras pessoas já estão fazendo minha propaganda com meu apelido. Pode? Pelo amor de Deus, gente. Propaganda eleitoral só depois do dia 27 de setembro. Agora, a gente está no momento de pré-campanha, então, propaganda interpartidária e aquilo que está permitido lá no artigo 36A da campanha eleitoral, da lei das eleições. Tá? Lembre-se também o seguinte, que a propaganda, nesse momento, que é quase uma propaganda, não pode ter pedido de voto. Tá bom? Vamos lá. Cadê? Opa. A foto a ser entregue para a urna eletrônica pode ser com ou sem óculos? Então tá, foto pode ser de óculos, pode ser sem óculos, né? Não tem problema nenhum em relação a isso, tá? A foto, lembrando assim, a foto que a Justiça Eleitoral ela fala o seguinte, aqui, uma foto frontal, né, de busto, né, de certa altura para cima, fala assim, com trajes adequados para a fotografia oficial, assegurada a utilização de indumentária e pintura corporal, ética e religiosa, bem como de acessórios necessários à pessoa com deficiência, tá? É vedada a utilização de elementos cênicos ou outros adornos, né? Então, eu vou botar ali um chapéu da Carmen Miranda, né? Eu vou fazer uma foto aí fantasiado de, não sei do que, do ET de Varginha. Então, essas coisas que eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado também, tá? E que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que induzam ou dificultam o reconhecimento pelo eleitor. Então, eu vou lá, dou uma raspada na cabeça e falo assim, faz de conta que eu sou Adonias. Hoje botou a camisa xadrez e vou lá concorrer na campanha eleitoral.
né? O candidato fake, a foto fake. Vou tentar parecer cotonista para poder tirar os votos dele na campanha. Tá? Outra questão, na mesma pergunta. Poderá fazer faixas, chaveiros, impulsionamentos? O chaveiro, eu já falei, caracteriza brinde, captação ilícita de sufrágio, compra de votos e pode levar ao indeferimento de registro da candidatura, cassação de diploma e crime eleitoral. Então, não vamos brincar com isso, tá? As faixas, eu não posso fazer faixa. A faixa é permitida só na propaganda intrapartidária, que é aquela que acontece uns 15 dias antes da convenção partidária, e eu posso colocar a faixa lá no local da minha convenção, tá? A faixa, o cartaz, próximo do local da minha convenção, pedindo para você me apoiar, né, para as pessoas do meu partido apoiar. Impulsionamento, ele é permitido sim no momento da época da campanha eleitoral, lembrando que todo impulsionamento de candidato tem que ter expressão propaganda eleitoral, tem que ter o CPF ou CNPJ de quem contratou isso. Isso, o Facebook, o Instagram, qualquer outra mídia tem que emitir um recibo eleitoral que eu tenho que juntar na minha prestação de contas, tá bom? Vamos lá. O que mais? As orientações práticas a respeito das regras das convenções partidárias e sobre o funcionamento do Candex 2020. Galera, isso aqui é tema para um dia inteiro de conversa quase, tá? Porque é um treinamento mesmo. A gente tem que abrir o Candex e mostrar como que é feito isso. Vai ter um momento oportuno para isso. A gente já falou um pouquinho da documentação, que é fundamental, que eu acho que é o momento de preocupar com a documentação agora, né, de levantar as informações tudo certinho, de ver como que está a situação do partido, e aí, no outro momento, até porque o Candex ele é autoexplicativo, ele é muito simples realmente de trabalhar. O difícil do Candex é o seguinte, a quantidade de candidatos. Então, muito cuidado em relação a isso. Na pré-campanha, posso fazer impulsionamento? Tá. Tinha um precedente muito ruim do TSE em relação de impulsionamento na pré-campanha, que levou, inclusive, à cassação da senadora fugiu no Simone Arruda, Silvana Arruda, alguma coisa assim, lá do Mato Grosso, tá? No entanto, tem umas decisões hoje do TSE que não dá para entender muito também, não. Ele entende que você pode fazer impulsionamento com moderação. Eu não sei o que seria esse impulsionamento com moderação, desde que esse impulsionamento não tenha pedido de votos. Então, o impulsionamento da minha página pessoal, eu posso fazer ele com moderação, gastando um pouquinho de recurso, tá? Nada muito vultuoso para não... E, assim, dentro de uma proporcionalidade. Se eu for gastar R$2.000 na minha campanha eleitoral, eu não posso gastar 2.000 com impulsionamento. Eu não posso gastar 5.000 com impulsionamento. Então, dentro de uma proporção, impulsionamento bem pequenininho ali, com bastante cuidadinho, né? E lembrando que eu vou ter que apresentar para a Justiça Eleitoral o URL da minha página nas redes sociais e pode ser pedido pelo juiz eleitoral as informações de impulsionamento. Então, bastante cuidado em relação a isso. Quem pode ser responsável por fazer as denúncias dos pré-candidatos ou dos partidos políticos que estão fazendo propaganda eleitoral? Eu vou fazer uma representação, nesse caso, uma notícia de propaganda antecipada para o Ministério Público Eleitoral. Tá? Também, normalmente, pode acontecer de ter os canais, né, os pardaizinhos que a gente fala, do Ministério Público ou da Justiça Eleitoral, que eu posso fazer também essas denúncias. Tá? O que de fato configura propaganda antecipada, a gente já falou um pouquinho do artigo 36A, o que não configura propaganda antecipada, na verdade, e o que configura propaganda antecipada é pedir voto, principalmente pedir voto. Tá? Jingle pode ser usado na campanha eleitoral? Pode ser usado na campanha eleitoral nos programas de rádio e TV, né? Também nas passeatas, nas carreatas, nos comícios. Aquele carrinho de som tocando música não tem jeito mais nas eleições de 2020, tá bom? Banner para pendurar na casa do eleitor, pode? Não pode. O que pode ter na casa do eleitor? Bem privado. O adesivo de 0,5 metro quadrado, tá bom? Então eu gostaria de saber uma questão de servidora pública aqui que eu não estou entendendo. Parece que ela na verdade, ela trabalha numa cidade, ela afastou e ela tem um cargo em outra cidade. Ela pode continuar trabalhando na outra cidade? Pode trabalhar em outra cidade, sem problema. O TSE entendeu que a desincompatibilização tem que acontecer na circunscrição do pleito eleitoral. Então, se ela vai candidatar fora da cidade, não tem problema, tá? Vamos lá.
Quanto à lista em anexo, alguma orientação, por exemplo, declaração de bens, faça por escrito, próprio punho, a lista em anexo, está lá, no artigo 27 também da resolução número 26.309. O formulário de registro da candidatura deve ser apresentado com as seguintes documentações anexadas ao CANDEX. Relação atual de bens preenchida no sistema CANDEX. Então, vou preencher e tem o partido, representante tem que ficar com uma cópia disso aí, bem guardadinha com ele, assinada pelo candidato, tá? Muito cuidado também com a declaração de bens, tá? Tem gente que fica com medo de colocar os bens por conta da Receita Federal. E aí ele não coloca quase nada de bens, lança aquilo para a Justiça Eleitoral, fica 4 anos no mandato, aí depois ele faz uma declaração de imposto de renda, ou na próxima eleição, e joga todos os bens que ele já tinha antes e que ele omitiu no momento de registro da candidatura. Sabe que isso vai apresentar para o eleitor, ele pode apresentar para o Ministério Público uma evolução incompatível do seu patrimônio em relação aos ganhos. Então tá lá, o seu salário de prefeito é 10 mil reais. Você declara para a Justiça Eleitoral que tinha 100 mil reais esse ano, com medo do leão. Mas aí daqui 4 anos você declara para a Justiça Eleitoral que você tem um patrimônio de 5 milhões. Mas você já tinha 5 milhões agora. Então o que justifica você passar de 100 mil reais para 5 milhões em 4 anos, com um salário de 10 mil reais? Então muito cuidado em relação a isso também, tá? Desaprovação das contas. Até mandou a matéria. Vamos lá, gente. Artigo 28 da resolução número 23.609. O que ficou definido agora para o TSE? A mera desaprovação das contas não implica em inelegibilidade. A inelegibilidade é o quê? É a falta de apresentação de contas. É a ausência de prestação de contas de campanha eleitoral. A desaprovação, a rejeição de contas de campanha, por si só, se não estiver acompanhado de abuso de poder econômico, abuso dos meios de comunicação social, né, caixa 2 de campanha eleitoral, por isso só ela não vai levar à inelegibilidade. Beleza? Vamos ver. Tá? Aqui eu vou fazer uma leitura até para vocês do parágrafo 2º dela, que é até interessante. A quitação eleitoral de que trata o caput desse artigo deve abranger exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar nos trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remetidas, e a apresentação das contas de campanha. Como que era a redação antes lá de 2010? A apresentação regular das contas de campanha. Tirar a palavrinha regular. Tá bom? Pessoal, acho que eu falei até rápido demais aqui, né? Adelso. Famosa lavadeira que perdeu o sabão. Doutor Adelso, eu tenho um amigo que é policial militar, eu posso tirar foto nessa pré-campanha com ele? E ele com a veste de PM, o que é? Tem algum problema? Tá, ele quer tirar... Ele é candidato ou você é candidato? Não, eu sou candidato, meu amigo é policial militar e está vestido adequadamente como da guarnição. Posso tirar foto? Tem algum problema? Eu não vejo problema de tirar foto junto com ele. O cuidado que tem que acontecer nesse momento é o seguinte, é no momento da propaganda eleitoral. Né? Porque agora é o seguinte, você tira uma foto junto com ele, eu já tô aqui com meu amigo, né, e tal. Meu cunhado, tal, sem problema nenhum. Isso aí, porque tem uma regra na propaganda eleitoral que aí tem que tomar muito cuidado, que é a utilização de símbolos da administração pública. E aí a gente teve um problema uma vez com o candidato que ele fez uma revistinha, né, podia fazer, ficou muito, muito bonita mesmo a revista dele. E aí ele falou assim, ó, melhorias na segurança pública, bota aquele tanto de foto de viatura da PM com símbolos. Aí o que acontece? O juiz eleitoral intimou, disse, meu amigo, vem cá, você vai ter que recolher esse material, que é um material regular. Então, para não perder tudo, o que fez? Foi lá, arrancou uma página das revistas e entregou todas as revistas faltando uma página. Então, assim, tomar cuidado em relação a isso. Adelso, quanto que eu posso gastar do meu dinheiro? Estou juntando os 30 mil para gastar? Tá, do seu dinheiro, vamos lá. Regras para arrecadação de gasto de campanha eleitoral. A Justiça Eleitoral ela definiu, né, e a legislação eleitoral definiu também, que nessas eleições eu posso gastar, o limite de gastos para cada cargo, ele é de até o valor das eleições de 2016 com a correção pelo IPCA. Então, aí cada cidade vai ser um valor. Cada cidade vai ter um valor para prefeito, cada cidade vai ter um valor para vereador. E quanto eu posso gastar na minha própria campanha? Eu posso bancar até 10% desse teto de gasto. Vou dar um exemplo.
Aí na cidade de Guaxupé, por exemplo, é R$ 100.000 o teto de gastos para prefeito, candidato a prefeito. Quanto que o candidato a prefeito pode gastar de recurso próprio? R$ 10.000. 10% desse valor. O resto ele vai conseguir através de doação, através de outras formas de arrecadação de recursos. Ainda que ele tenha 10 milhões, ele arrecadou 10, ele teve de renda bruta no ano anterior aí, R$ 1 milhão. Então ele poderia bancar 100% da campanha. Não pode esse ano. Só 10%, tá bom? Doutor Adelso, Oi. teve uma arte divulgada de pré-candidato e nessa postagem alguém compartilha ou responde a postagem pedindo voto para mim. Eu vou pagar multa? Olha, muito cuidado com isso. Eu tive uma ligação esses dias de uma cidade, acho que é João Monlevade, que a candidata ela fez a postagem dela foi perfeita, assim, ó, eu conversei com a minha família, conversei com meus amigos e decidi me lançar uma disputa com o pré-candidato a vereadora. Que aí uma amiga falou assim, ó, gente, vota na fulana de tal. Né? Aí o cartório eleitoral mandou um WhatsApp para o presidente do partido, falou assim, olha, eu vi que ela está afiliada ao seu partido, a gente recebeu uma representação, você fala para ela tirar imediatamente. Então ela vai tirar. Isso tudo vai depender do quê, Adonis? Vai depender da agilidade do seu adversário em fazer representação. Se o adversário for muito rápido em fazer representação, o que vai acontecer? O dia que você registrar sua candidatura, chega a representação, você vai ser intimado pela Justiça Eleitoral para apresentar a defesa. Aí seu advogado vai traçar uma linha de defesa explicando, ó, o seguinte, não foi um pedido dela, foi um pedido de um apoiador, né? E sem o consentimento dela, ela não curtiu essa mensagem, ela não compartilhou essa mensagem, ela pagou o comentário. Então, tudo isso é levado em consideração no momento de definir se vai aplicar ou não aplicar a multa e o valor da multa também. Se a multa vai ficar ali no mínimo de R$ 5.000 e pode ir até os 30 mil. Então, isso aí é caso a caso e definido realmente a partir do momento que vem a representação. Depende do que vem do lado de lá. Ok. Eu estou fazendo inventário, ainda não tenho nada no meu nome. Quando sair o inventário, posso colocar a casa no meu nome? Acho que em termos de declaração de bens, né? Certo. O que você vai declarar de bens no momento do registro de candidatura? Daquilo que já é seu. Então, se está num processo de inventário, não foi expedido o formal de partilha, né? Você não registrou esse formal de partilha, eu aconselho o seguinte, se já tem o formal de partilha e a decisão do juiz, você pode lançar. Mas se não tem o formal de partilha, não é necessário. E aí, lá na frente, quando você for concorrer novamente, ou tiver algum tipo de questionamento, você vai apresentar ao juiz aqui, ó, eu tenho uma evolução patrimonial, mas está aqui, eu recebi o inventário, tá bom? Então, não tem problema nenhum. Ok. Pessoal, doutor Adelso faz 2 horas que está falando sem parar, viu? Olha lá, a pessoa escreveu, tem meu apoio, conte comigo. Responde, doutor Adelso. Sem problema. Ela está falando em apoio. Agora você vai falar, tem o meu voto, aí você tem que chamar ela no privado, meu amiguinho, pelo amor de Deus, apaga seu comentário. Eu quero muito que você faça isso por mim, que você falou aí, você não vai falar voto. Eu quero muito que você cumpra isso que você falou aí para mim. Mas, assim, você apaga esses comentários, senão você vai me arrumar um problemão, né? Um problema para mim, um problema para você. Fala com jeitinho para não perder o eleitor, tá? Ô, Adelso. Oi. Mas essa pergunta que esse irmão fez aí, escrever tem meu apoio, até nesse período de pré-candidatura, pode falar, não, né? Pode. O apoio pode. Pode. Não pode falar assim, tem meu voto. Ah, tá. O apoio não tem problema. A pré-campanha é o seguinte, você pode fazer quase tudo nela, menos pedir voto. Entendi. Então é muito cuidado, assim. Então, assim, as propagandas de pré-candidato, né, começar a sair igual muitos partidos já estão lançando, e um amigo e tal na rede social falar tem meu apoio, não sei o quê, tranquilo. Tranquilo. Até porque o apoio ele não vai naquela linha do pedido explícito de voto. Né? E aí o problema é o seguinte, assim, ó, tem o meu voto, assim, ó, obrigado. Opa, então aí indiretamente a gente está falando em voto, né? Aí é uma coisa mais explícita. Então, um pouquinho de cuidado em relação a isso. Doutor Adelso. Oi. Estou coligado com um candidato a prefeito. Eu posso alinhar com o outro e fazer postagens do outro candidato? Tem essa liberdade ou não? Tá.
o meu partido político ele apoia um determinado candidato, eu estou filiado a esse partido, mas eu não quero apoiar esse candidato, eu quero apoiar o outro. Isso aí são decisões que a gente fala que são matérias interna corporis. Isso aí são decisões que são tomadas no âmbito do próprio diretório. E aí o risco que ele tem nesse caso, imagina só, eu estou lá, eu quero caminhar com o outro candidato e chega no dia da convenção partidária eu tomo uma rasteira. Porque o diretor fala assim, o seguinte, já que você não quer caminhar com o candidato que é a escolha do partido, a gente vai te dar uma rasteirinha aqui. Então, cuidado com isso. Tudo que é bem conversado é bem entendido, né? Claro. Ok. Pessoal, beleza? 11h20 já da noite, até 10h40. Gente, primeiramente, doutor Adelson, obrigado pela disponibilidade. Eu creio que nós teremos um webinário dia 29 de agosto, né? O Paulo Caetano, o Fernando Lanza, acho que vai ser uma tarde. Vai ser com inscrição, né, doutor Adelson? Isso. E aí, realmente, é um bem completo mesmo, viu, Adonis? A gente vai falar sobre registro de candidatura, propaganda eleitoral, prestação de contas, a parte contábil da campanha. Tem mais uma parte que também vai tratar do marketing, né, e, assim, realmente bem completo mesmo. Eu até não sei se vai ser uma tarde, se vai ser um dia todo, não sei como ter organizado. Que aí realmente é um momento para a gente tentar esgotar o máximo possível todos os temas. Eu falar mais devagar um pouquinho para vocês, né? Não, tá bom demais.